Fala, meu povo! Tudo bem? Muito boa noite para vocês. Hoje, esse é o momento mais assim frustrante de uma live. É um momento que a galera ainda tá entrando, mas eu preciso falar o que vai rolar aqui hoje, justamente porque esse vídeo vai pro YouTube. Então é um momento difícil porque a galera ainda tá entrando, mas isso aqui vai pro YouTube. Muito boa noite, Matheus, obrigado pela participação. A live de hoje tá muito boa, viu? Só para você que tá chegando agora, hoje nós vamos falar sobre a Semana dos Clubes Paulistas e também as finais dos campeonatos estaduais, e teremos um especialista em Fórmula 1 para falar dessa temporada que está se aproximando agora. Deixa eu já ir chamando o povo para participar, porque todo mundo quer saber o que vai acontecer na final entre São Paulo e Palmeiras. A gente pode falar também sobre a Libertadores, e na Libertadores derraparam os brasileiros. Tivemos o Santos se complicando muito dentro do grupo, tivemos o São Paulo perdendo a liderança, o Palmeiras perdendo, mas ainda continua líder, classificado. Por outro lado, tivemos um Internacional que venceu, segue muito vivo ainda na competição, segue na captura do Deportivo Táchira, muito perto de se classificar na Libertadores. E além disso, enquanto Santos, São Paulo e Palmeiras brigam ali na Libertadores, temos o todo-poderoso Timão, o Corinthians, que está na sua busca por um técnico. Uma semana muito agitada nos bastidores do Timão. Ficou um negócio realmente impressionante, porque o Corinthians ele passou aí uns maus bocados. O Renato Gaúcho foi sondado como treinador, até existiu uma expectativa que a Carol Portaluppi fez uma expectativa danada para ver se poderia realmente ser ou não anunciado. E aí o torcedor sonhou com o Renato Portaluppi e aí acordou com a notícia de que ele não iria participar, não iria fazer parte da reconstrução do Corinthians. E aí começou uma sondagem em cima do Aguirre, e aí nada deu certo. Não rolou também com o Aguirre. Realmente ficou muito difícil a situação do Corinthians, que agora vai ter que procurar um técnico. Deixa eu convidar o pessoal para a live, que eu acho que não está funcionando. Vamos lá. Deixa eu convidar aqui o Arthur e o Dias. Eu mandei para eles, mas eu acho que não funcionou. Vamos lá. Ricardo Dias, enviar solicitação. Opa, Vitor Silva, tudo bom? Um abraço, tamo junto. Pois é, a Portaluppi foi cancelada mesmo, viu, Matheus? Você que tá por dentro das notícias aí das celebridades. Você acompanhou, Matheus, como que foi a apuração? Porque eu tava seguindo aquele medidor de seguidores que a Carol Portaluppi tinha. Ela pediu para chegar a 2 milhões. E aí ela não conseguiu chegar nos 2 milhões. Quer dizer, ela conseguiu chegar nos 2 milhões, só que aí automaticamente ela perdeu os seguidores depois que o anúncio foi feito. Aqui tem a solicitação. Pronto. Por que o pessoal não tá conseguindo entrar, meu Deus? Tá, não tem problema, daqui a pouco eles conseguem. E aí a Carol Portaluppi realmente, ela veio com toda essa expectativa e não rolou. Fala, comandante, tudo bom, Arthur? Opa, beleza? Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, seja bem-vindo aqui, tudo bem contigo? Graças a Deus. Calorzinho aqui no Rio de Janeiro, né? Agora deu uma refrescada a mais, janela um pouquinho aberta, mas dá pra manter. Sério que tá calor aí? Não sabia. Ó, hoje fez um dia abafado aqui, por incrível que pareça. Jesus amado. Que abriu um solzão durante o dia, agora à noite tá dando uma refrescada, mas hoje foi... Cara, aqui em São Paulo só choveu. Boa noite, Dias, tudo bem? Boa noite, estou com um conterrâneo aí, da minha cidade, do Rio de Janeiro. Legal, tudo bem? Beleza. Você tá onde, meu irmão? Eu falo de Itaboraí. Nasci no Rio, mas moro em Itaboraí. Joguei bola em Itaboraí, hein? Morava em São Gonçalo, aí do lado aí. O ano passado fui bater uma bola aí em Itaboraí, que quem tava lá jogando bola com a gente era o Adílio, cara. Grande Adílio. E aí, gente, prazer ter vocês aqui. Muito obrigado por mais uma live. O pessoal vai chegando daqui a pouco. Tava deixando já a galera antenada. Mas antes da gente começar, ô Arthur, me explica uma coisa que eu tô com muita dúvida aqui, porque eu fico em São Paulo e tento acompanhar o que acontece no bastidor do futebol no Brasil inteiro. E eu cheguei a algumas conclusões sobre o Campeonato Carioca. Eu assisti muitos vídeos no YouTube para entender. Até o professor Celso Unzelt fez umas comparações lá. Mas o Vasco foi campeão do quê? Da Taça Rio? O que acontece? Pra gente falar o que entrou em jogo hoje em Vasco e Botafogo, a gente volta um pouquinho no tempo. O Campeonato Carioca, depois de muitas reformulações, foi disputado grande parte dele a partir dos anos 90 da seguinte maneira. Taça 2 grupos, Taça Guanabara o primeiro turno, os jogos eram dentro do próprio grupo, e os 2 melhores de cada grupo faziam a semifinal, e o melhor de cada grupo fazia a final.
E aí você ganhava a Taça Guanabara, o primeiro turno. No segundo turno, a Taça Rio, que foi a disputa de hoje, os grupos se enfrentavam. Mais ou menos como é o Paulista, que os grupos jogam entre si. E aí os melhores de cada grupo se enfrentavam na final. Se o mesmo time fosse campeão da Guanabara e da Rio, acabava o estadual. Se não, íamos para 2 jogos, decisão do estadual. Desde a Copa do Mundo, que o calendário foi alterado em 2014, a FERJ vem fazendo mudanças no regulamento do campeonato. Então, o que acontece? Teve alguns anos que não existiam mais Taça Guanabara e Taça Rio. O melhor qualificado era o campeonato Taça Guanabara, iam para a semifinal e final do estadual. E o melhor, que não fosse os 4 grandes, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, era o campeão da Taça Rio. Aí o regulamento desse ano, de uma forma inteligentíssima, manteve a Taça Rio, né? Manteve, porque a FERJ, infelizmente, ela pensa mais nela do que nos outros clubes, do que nos clubes associados. Então ela fez o seguinte, a Taça Guanabara, um turno único, o melhor era o campeonato da Taça Guanabara. A decisão, por acaso, foi só na última rodada, né? O Flamengo venceu Volta Redonda, tirou as chances do Fluminense, que só jogou no dia seguinte, o Flamengo campeão da Taça Guanabara. Acabou. Passou para a semifinal do estadual. Flamengo em primeiro, Fluminense em segundo, Portuguesa em terceiro e o Volta Redonda em quarto, e aí faz aquele cruzamento olímpico. O primeiro pega o quarto, o segundo e o terceiro. E aí, para ela continuar tendo jogo, a história do vender o pay-per-view, porque esse ano, acho que o Campeonato Carioca, se não for o único, é um dos muito poucos que não é da Globo, inventou essa Taça Rio do 5º ao 8º lugar, que aí jogou Vasco, Botafogo, Nova Iguaçu e Madureira. O Vasco e o Madureira... Tá arriscado essa brincadeira, o 3 Perriense é campeão carioca. Pois é. Aí fizeram porque de alguma maneira, e aí calhou. A final da Taça Rio foi Vasco e Botafogo, mas era... A Taça Rio, na verdade, ela era um segundo turno da primeira fase do Carioca e esse ano virou uma espécie de título de consolação, uma medalha de bronze, assim. Mas peraí, calma aí. Arthur, então o Vasco e o Botafogo, eles basicamente terminaram entre o 5º e o 8º, mais ou menos é isso. Foi isso. Então. Foi isso. O Vasco foi o 5º colocado e o Botafogo foi o 7º. Não caiu? Vasco não caiu? Se eu fosse o Fluminense... Vasco não caiu. Se eu fosse o Carioca, não caiu. Isso eu sou vascaíno. Isso é outro detalhe da queda no estadual. A gente viu o Santos quase caindo no Paulista, e aí é uma coisa que eu admiro muito no futebol paulista, porque a gente viu o Ituano sendo campeão com Doriva, o Santo André, o São Caetano chegando a finais. Né, é raro, mas acontece. Mas acontece muito mais que no Rio, porque, por exemplo, a última final que você não teve um grande envolvido de turno, nem de estadual, se não me engano foi em 2005, Fluminense e Volta Redonda, a final do Campeonato Carioca, ganhou com o gol do Antônio Carlos, zagueiro de cabeça do Fluminense. Então são 16 anos. O último campeão carioca, que não é um dos grandes, é o América na década de 60. Então, assim, o futebol carioca ele é um compadrio, né? São os 4 grandes e acabou. E aí, na minha época, era Guanabara e Campeonato Carioca, não tinha mais nada, meu irmão. Pois é. Agora mudou tudo. E aí, assim, inventou uma história. E aí, o que acontece? Por exemplo, América, Bom Sucesso, se não me engano, alguns outros clubes eles jogaram uma seletiva antes do Carioca e eles já vão jogar a Série B do Carioca esse ano, que agora é Série A2, acho que é A2. E o Macaé, que foi o rebaixado da Série A, também já joga a Série A2 esse ano, ou seja, o Macaé pode cair e subir para a primeira divisão no mesmo ano. Impressionante. É uma bagunça o Campeonato Carioca. Teve um amigo meu uma vez da Bahia que me mandou um áudio e falou: Arthur, me explica o Campeonato Carioca, porque no meu programa de rádio a gente vai falar do Campeonato Carioca. O que acontece? Vamos lá. Tem que fazer faculdade, faculdade. Pra falar assim, nem Game of Thrones, a galera que vai ser é tão complicado quanto o Campeonato Carioca. Eu já tô colocando aqui pra mim o Campeonato Carioca como se fosse Dark, porque eu tenho uma dificuldade de acompanhar. Sabe, Black Mirror, assim, total. Bom, então tá explicado. Agora só tira uma dúvida aqui. Vamos supor, sei lá, Fluminense ou Flamengo perdendo o título, que vai ser agora às 9h05. Não sei também porque diabos desse negócio do mas beleza. Se eu fosse a equipe que perdesse o título, imagine na história. O Vasco vai ser o campeão da Taça Rio por terminar entre 5º e 8º, e o vice-campeão de hoje que não ganha nada. Que loucura, cara, que loucura. Não, e aí o que acontece? Eu ia perguntar o Arthur, eu queria te fazer uma pergunta rapidinho. Deixa um abraço pro meu amigo aqui, o Carlinhos Toledo de Santos, que entrou com a gente aí. Obrigado, Carlinhos, meu amigo da infância. Queria perguntar, Arthur, quem é que cuida do Campeonato Carioca?
Antigamente era a CBF, não era? A CBF sempre dá anuência para o calendário. É a FERJ, é a Federação Estadual. É a Federação Estadual. Ela foi notoriamente comandada pelo Caixa d'Água, né? Era assim apelidado. Vou buscar o nome dele aqui. Ele era o dirigente do Americano de Campos. E aí era quando os times... Puta, eu lembro do time do Americano, os times do interior tinham mais força, porque ele dava essa força, né, pra galera. Volta Redonda. Isso. E aí agora, era Eduardo Viana o nome dele. Finado Eduardo Viana, conhecido como Caixa d'Água. Ele foi presidente da FERJ há muito tempo. E aí, teve alguns campeonatos que foram conhecidos, por exemplo, tem um que é o Campeonato Caixão, porque teve muito WO, um time ia para um campo, outro ia para o outro. Campeonato Caixão. E o Rubens Lopes, que é o atual presidente, sei lá por quantos anos já é presidente da FERJ, era vice do Eduardo Viana, é o sucessor dele, ou seja, é ladeira abaixo, né? E o Eduardo Viana tinha uma coisa, pelo menos, de bom, que era assim, ele declaradamente era torcedor do Americano de Campos. Então, se ele pudesse ajudar o Americano, de forma legal ou não, e os outros clubes pequenos a ter uma força e disputar o campeonato, ele ajudava. O Rubens Lopes, que se diz torcedor do Bangu, não ajuda em nada. Teve um ano que o regulamento não permitia os 4 grandes visitar os clubes pequenos, porque muitos clubes pequenos no Rio têm estádio, é comum um time ter estádio. Então, assim, você tem o Friburguense em Nova Friburgo, tem o Eduardo Guinle lá, é um estádio grande. Você tem o Volta Redonda, que tem o seu estádio em Volta Redonda, o Resende, o América, o Bangu, e os 4 grandes só jogavam Maracanã. Na época ainda não tinha o Engenhão, então era Botafogo, Fluminense. Flamengo também. Flamengo não tem estádio. Ele usa lá de governador lá, a Ilha do Urubu, lá que é do time. Que usaram alguns anos o estádio da Portuguesa, que é o Luso Brasileiro da Ilha do Governador. E aí agora usam o Maracanã lá, que tem um contrato aí, parece que de 6 meses. Olha, o conselho que eu dou pro Campeonato Carioca, o conselho que eu dou, fecha tudo, começa do zero, vamos que vamos. É uma bagunça. Não, eu acho que se a gente pegar o campeonato do Acre, que não tem nem apelo da televisão, deve ser mais organizado que o Carioca. Mas calma, gente, calma que tudo tem uma solução. Daqui a pouco a gente volta para falar do Carioca e também dos times do Rio de Janeiro. Vamos falar rapidamente aqui um pouquinho dos clubes de São Paulo. O Arthur, desculpa, a gente está em São Paulo aqui. E também tem notícias aí do Rio de Janeiro que eu sei que também podem pegar fogo, mas aqui em São Paulo tem algumas de nível nacional, de frustração nível nacional. Por isso que eu vou falar do Corinthians primeiro. Porque pelo amor. Eu vou falar primeiro do Corinthians, porque o Corinthians não está envolvido na Libertadores e o Santos, São Paulo e Palmeiras estão. Então, quando eu for falar dos outros clubes, eu já junto Libertadores e outras coisas. Aqui em São Paulo, o que está acontecendo? Tem aí as finais do Campeonato Paulista, entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, que pode ser que o São Paulo saia da fila desde 2012, e desde 2005 também não ganha o Paulista. É a equipe grande aqui de São Paulo que está mais tempo sem ganhar o estadual. E tem pelo lado do Palmeiras, que o Abel Ferreira pode chegar ao recorde de maior treinador do Palmeiras no século em número de títulos, que o Palmeiras pode conquistar o bicampeonato paulista. Desde 94 o Palmeiras não tem um bicampeonato paulista. Se você pega essa sequência, Santos e Corinthians foram os que mais ganharam nos últimos anos. E o que eu queria falar era sobre o Corinthians. Ela passou a semana inteira ali, Renato Gaúcho, vem, não vem. Aí a Carol Portalupi, conhecida na mídia agora como a biscoiteira, a biscoiteira, né? Biscoito é quando você posta aquela foto só para dar engajamento, quando você posta aquilo lá só para dar umas curtidas. Então, Renato Gaúcho começou a ser especulado no Corinthians. Eu, sinceramente, achei muito estranho, porque eu olhei pro elenco do Corinthians e falei, Renato Gaúcho? Não, ele não vai aceitar uma bucha dessa. O cara negou o Flamengo há 2 anos atrás, sei lá, 2 anos atrás, se eu não me engano. Foi demitido do Grêmio, ele não vai pegar uma bucha do Corinthians, mas tudo bem até lá. Começou a vir forte na mídia, alguns setoristas cravaram o Renato Gaúcho no Corinthians, e aí a filha dele foi para as redes sociais e começou a falar, se eu chegar a 2 milhões de seguidores, eu vou revelar um segredo. Começou a fazer vídeo de selfie com o pai. Fala, pai, fala, e aí? E aí ela colocou uma contagem regressiva no dia 20, que todo mundo pensou que era para um anúncio, mas na verdade era uma contagem regressiva porque ela fazia aniversário no dia 21. Gente, olha o nível de bizarrice que a gente chegou. E aí o que aconteceu? Ela chegou aos 2 milhões de seguidores e o Renato Gaúcho negou o Corinthians. Disse que vai descansar. No dia seguinte ele falou que se ficasse no Rio de Janeiro tava ótimo, mas beleza. Disse que vai descansar e tal, e acabou frustrando ali muita parte da torcida. Inclusive tem algumas páginas, a gente sabe que no Brasil a gente é bom em meme, não é mesmo?
E aí muitas páginas do Mil Grau, por exemplo, começou a falar, aqui não é Carol Portalupi, aqui é Isabela Carilli, começaram a promover a filha do Carilli, que é modelo também, começaram a seguir, aqui é Isabela Carilli, o Carilli não tem nada a ver com isso, minha gente. Olha o nível, Dias e Arthur, o que vocês acharam dessa negociação? O Corinthians sonhou com o Renato Gaúcho, acordou pensando no Aguirre e agora vai ter que sonhar com outro, que o Aguirre também não vem. É só decepção, é só furada esse Corinthians. Pode falar, Arthur. Faz você e depois eu falo. Vou te falar que eu acreditei que o Renato Gaúcho fosse pro Corinthians, né? Não sei se foi só papo mesmo de setorista e tudo mais, mas eu acreditei até por uma declaração que ele deu, né? Que ele quer, né, tinha vontade de ir no Rio treinar o Flamengo, que se ele não treinou o Botafogo, mas ele já treinou mais de uma vez o Vasco e o Fluminense. O Flamengo seria um sonho dele, o Corinthians também, por serem times de massa, e óbvio, ele mira há muito tempo a seleção brasileira. Isso não é segredo para ninguém. Acho que ele só espera o Tite cair para mandar um WhatsApp lá para a CBF. Ixi, o que eu acho que seria um erro, mas tudo bem. Mas, cara, eu acho que é porque, assim, eu sou muito reticente em criticar técnico, né? Em sempre botar a culpa no técnico. Eu acho que o Mancini foi muito infeliz, voltando um pouquinho de tempo, na declaração que ele deu contra o Penharol, 4-0. Não, nos últimos 15 minutos nós jogamos muito bem. Sabe? Pareceu... Ridículo, né, cara? Ridículo. Em termos, pareceu uma declaração do Abel Braga no ano passado. Foi lindo. Carioca, quando o Flamengo e Fluminense fizeram... Flamengo e Vasco fizeram um jogo com sub-20, sub-17... E aí o Flamengo ganhou o jogo de 1-0, e aí o Vasco vinha numa fila gigante, que esse ano quebrou esse tabu e venceu o Flamengo. De não vencer o Flamengo, o Abel Braga virou na coletiva e falou assim, não, foi lindo. Mas perdeu de 1-0, Vasco e Flamengo, assim. O Eurico sempre falou que era um campeonato à parte e as torcidas têm isso na cabeça. E aí, é a mesma coisa, a mesma coisa do cara falar assim, não, estuprou, mas não matou. Pelo menos não matou. Absurdamente assim. E aí a torcida caiu em cima, pô. Como assim foi lindo, você perdeu pro maior rival, não ganha tanto tempo. E essa declaração do Mancini me lembrou muito. Não, perdemos 4-0, mas nos últimos 15 minutos jogamos muito. E aí, de repente, encerra-se o ciclo e tudo mais. Mas o Corinthians tá numa rabuda aí, porque eu acho que vai acabar sobrando aí um Dunga, um Carille, vai ver alguém zero carisma, zero pretensão, pra manter o time aí na Série A, de repente no meio do campeonato ser dispensado e vir outro técnico. Você sabe o que eu acho que vai acontecer? Vai vir um paizão. O Corinthians, ele quer um treinador consagrado. O Joel parece que botou o celular pra carregar já, né? Vamos ver. Não, assim, se ele quer treinador consagrado, vamos pros nomes do mercado. Vai lá, você falou do Joel, eu nem lembrava dele. Tem o Abelão, tem o Lucha. Vamos lá, o Dorival, ele não é consagrado, mas ele é um nome livre, paizão ali. Ninguém me liga, tá certo? Eu tô aqui, ninguém me liga. É só ligar pra mim que eu vou. Ô, professor. Vou qualquer dinheiro. Professor, você tá só esperando a ligação, né? Ó, estou escrevendo aqui, ó. O Neves Cula falou, boa noite, senhores. O problema do Corinthians é que o técnico não tem comando sobre os jogadores. Isso acontece com vários clubes. Tem razão. Agora, se eu vou pra lá, Cula, eu arrebento. Você sabe, você me conhece. Eu vou pra cima, eu faço o projeto. Os caras querem técnico com faculdade. E a experiência. Tá certo? Agora o Dias vai falar. O Dias pode falar? Pode vir, olha, pode vir. Agora quem vai falar? Quem vai falar sou eu, sobre o Corinthians. O que o Cula falou é a verdade, o Negro Neves. O Corinthians realmente precisa de um cara que tenha um pulso forte, um técnico que chegue junto. E assim, meu irmão, o Corinthians é que nem o ser humano, cria a roda e a morta por ela. O que aconteceu? Ele sabendo que o Palmeiras é um time forte, um time grande, que, pô, deixou o time, ganhou um jogo que não tinha importância, o Palmeiras entrar, sabendo que não tem time para enfrentar o Palmeiras. Aí enfrenta o Palmeiras, passa esse vexame. Quanto ao Renato Gaúcho, eu sabia que ele não ia vir. Sabe por que eu sabia? Porque ele é um cara muito caro, coisa não tem dinheiro. É um cara que ele não ia se adaptar em São Paulo, não ia se adaptar, porque ele é um cara de praia, velho. O cara sempre... Por que ele quer ir pro Flamengo? É que ele já sabe a história do Renato. O Aguirre não ia vir, também grana. E outra, vamos lá, qual é um técnico de grande nome que quer pegar um Corinthians com o elenco que tem e querer comandar? Não vai querer. Então, para mim, na minha opinião, técnico para o Corinthians hoje, para começar a ser aquele Corinthians do Tite, Dorival Júnior, entendeu? Dorival Júnior, o próprio Luxemburgo, entendeu? O Abelão, é cara que chega e tem comando, tem força de chegar no cara, como é que é, baralho? Pega na esquerda, porta, aquele negócio todo.
Tem que ser um cara assim, e paizão. Agora, o Corinthians não tem, desculpa, não tem time, cara. Quem que é o time do Corinthians Mas Dias, Fagner, desculpa até te interromper, né? E eu falo porque eu sou corintiano, não tô, Claro. eu não tô puxando sardinha, eu tô falando a real, que é o que eu vejo. Não, desculpa até te interromper, que você entrou no medidor de quem deveria ser o técnico ideal para o Corinthians. E o que o Corinthians precisa hoje? Porque a gente tem que avaliar a parte financeira, tem potencial para investimento, não tem, o nível do time. Eu acho que o técnico que vai vir para o Corinthians, eu tenho muitos questionamentos sobre ser um técnico consagrado. Porque para fazer esse time jogar, precisa de um técnico que tenha muita sede, muita fome de mostrar trabalho. Porque um técnico consagrado, para e pensa comigo, ele vai olhar para o elenco, não posso extrair mais nada e vai pular fora. É um cara que tem opção em outro lugar. Então, assim, por exemplo, você pega no Palmeiras o Abel Ferreira quando veio, ele tinha sede por título, ele não era ninguém até lá. Ele era um técnico aposta. O Jorge Jesus, quando chega no Flamengo, ele pega um time estruturado, ele pega um time com dinheiro, mas ele chega tendo que mostrar quem ele é. No Corinthians, o cara que for chegar, é claro que o Corinthians não briga por título. Eu digo muito para amigos meus, e aproveitar que o Arthur tá aqui, o Corinthians tem que se espelhar, não é no Flamengo, o Corinthians tem que se espelhar no Fluminense. O Fluminense monta times olhando para a base, monta times com jogadores que estão ali livres no mercado, sabe da sua necessidade, sabe que não é um time que vai brigar por um título nacional, mas é um time competitivo contra as equipes mais fortes. O Fluminense joga contra o Flamengo, pelo menos para equilibrar. Oi, Dias. Olha, o que eu falo, eu concordo com você. Hoje um técnico, para mim, que ele poderia se reconsagrar, hoje, para mim, o ideal é o Luxemburgo. Porque ele está desempregado, quase ninguém contrata, não fala muito nele. Ele é um cara que queria chegar no Corinthians, eu acredito que ele faria o Corinthians crescer um pouco e seria consagrado. Ele foi pro Vasco, cara. Agora, a questão que você falou aí do campeonato, né? Você falou agora aí do Fluminense. Ou seja, o Fluminense era um time carioca, né? Tava quietinho, come quieto, tá subindo. Porque olha para a base. O que tá faltando para os clubes é olhar para a base, que nem o Santos faz. Por que o Santos é um grande clube? Porque ele era para a base. E outra coisa, a questão você falou do Fluminense. Pô, por que o Vasco, vamos falar um pouco agora, o que o Vasco, o presidente do Flamengo deixou a bola pingando, ele deu a letra. Como é que o Flamengo cresceu, como é que o Flamengo na pandemia consegue contratar uma grande empresa. Pô, ele deu a letra. Pô, um pouco da humildade dos presidentes, chega no presidente do Flamengo, troca uma ideia, vem cá, vamos conversar. Como é que você faz? Não custa nada. O que mata, pelo menos no Campeonato Carioca, que eu vejo essa rivalidade. Não, Flamengo e Vasco. Pô, une seu time, como é que você faz? Eu faço assim, é a minha ideia, né? Eu acho que aí é onde acontece o Fluminense. Até o ano passado, o Fluminense era um time que se falava em segunda divisão, que caía. Pô, você está disputando o Carioca, tudo bem. Que é aquele Carioca né, quinto colocado do Brasileiro, Libertadores, líder do grupo. Ia falar isso. E você vê muito Aue no Fluminense, como você vê no Flamengo, você não vê. E o time está ali, ó, devagarinho, só mordendo. É isso que está faltando para os presidentes de clubes, chegar nesses caras e conversar. Falar, como é que vocês conseguem? Como é que vocês conseguem fazer isso? Essa é a minha opinião. Agora, a questão do Corinthians, desculpa, cara, né? É aquilo que eu falei no começo. É que nem um homem, criou a roda e a morta por ela, entendeu? Só para finalizar rapidinho, Daniel, essa questão do Corinthians, que o Dias tocou num ponto muito importante dessa troca de informação entre os presidentes. O Abel Ferreira, numa entrevista, falou isso. Que os técnicos portugueses estão evoluindo porque eles trocam muita informação entre eles. Que ele conversou com o Gesualdo, que passou pelo Santos, conversou com o Jesus. Acho que chegou a falar com o Paulo Bento, que treinou o Cruzeiro, o Atlético Paranaense, algo do tipo. E ele falou que os técnicos portugueses têm uma academia lá, que eles estudam para ser técnico, e eles trocam informação. Então eles conseguem, tanto que você vê técnico português rodando, tudo bem, você tem umas bombas, tipo o Vasco contratou o Ricardo Sapinto, que era menor que o Jorge Jesus, pegou um clube esfacelado, um elenco ruim e não conseguiu dar nada. Que pode ser uma saída ruim para o Corinthians, se o Corinthians tiver essa mentalidade. Porque vai olhar o Abel Ferreira no Palmeiras, vai olhar o Jorge Jesus no Flamengo e acha que é assim. Basta ser um técnico estrangeiro que vai dar jeito. A gente tem um monte que não deu certo antes dos que deram certo. O Crespo tá dando certo no Palmeiras, no São Paulo, mas o Osório não deu tão certo. Né? Isso aí é que nem Torre de Babel. Se não falar a mesma língua, a torre não vai crescer, meu irmão. Tem que tu não falar igual. É verdade. Entendeu? E outra coisa, o nego falou com Jesus, meu irmão. Se Jesus não resolver, ninguém resolve, cara, entendeu? Então é que você falou os teus técnicos entre eles. Pô, vamos lá. Como é que funciona, Daniel? É que nem a gente na rádio lá, Daniel, né?
Daniel, como é que faz? Pô, faz assim, Dias. É troca de informação. Isso não quer dizer que você vai ser menos que o cara. Você está querendo crescer. E isso é importante. E é falta para muita diretoria. É isso mesmo, gente. Aproveitando aqui, eu queria agradecer a todos que estão participando. A galera está aqui comentando. A gente tenta, na medida do possível, lembrar de todos. O Vitor Silva falou aqui que o Dorival tem o maior adendo contra o que é o tio dele ser um dos maiores ídolos do maior rival Palmeiras, que é o Dudu da academia dos anos 60 e 70. Realmente, tem essa questão do Dorival, do histórico, mas pelos nomes no mercado, a torcida corintiana não tem muito esse problema em ser o Dorival. O que o Corinthians está precisando mesmo é de alguém que dê jeito. E só para complementar sobre o técnico ideal para o Corinthians, a gente falou aqui da importância da experiência, a importância de ser paizão, a importância dele ter sede, ter vontade para liderar um time. A gente não pode esquecer que Flamengo e Palmeiras trouxeram estrangeiros, mas deram uma estrutura e condições para eles conseguirem ser competitivos. O Vasco tentou um técnico que não tinha nada para fazer competitivo. Tinha 2 jogadores muito fora da curva, que era o Cano e o Benítez, muito fora da curva para o nosso futebol. Mas o Corinthians, além dele precisar de um técnico que saiba trabalhar com esse orçamento, ele vai precisar ser criativo e lidar com a pressão de um clube que tem uma torcida que quer um time competitivo. A torcida do Corinthians hoje ela não pede nenhum título, ela pede o time competitivo. E ser competitivo contra o São Paulo de hoje, contra o Palmeiras de hoje, contra um Flamengo, que é o que a torcida quer. A torcida não quer tomar 5 de novo do Flamengo, 4 do Palmeiras de novo. O clássico aqui, o Corinthians ele se tornou em São Paulo com esses anos uma equipe que pode até não vencer o campeonato, mas tem que vencer os clássicos. E para bater de frente com esse São Paulo e com esse Palmeiras, o time do Corinthians é muito inferior, muito mesmo. Tem algumas peças importantes ali, mas é um elenco desequilibrado. Então, o técnico que vai vir para cá, pro Corinthians, ele tem que entender esses riscos que ele vai correr e realmente dar a cara a tapa. E eu não acho que um consagrado, como a diretoria do Corinthians está pensando, seja a melhor opção. Mas a gente tem que aguardar os próximos capítulos, porque um time que pensa em Renato Gaúcho, pula pro Aguirre, fala de Dorival, não tem sequência nenhuma de linha de trabalho, não é mesmo? Mas, Daniel, tem uma coisa que você falou que é muito... A torcida não quer o título, quer ver o Corinthians competindo. Eu vi aquele jogo do Corinthians, que ele jogou a semana retrasada com um time lá do interior, que não era para ganhar, para o Palmeiras classificar. O Novo Horizontino. Novo Horizontino. Pô, quando o Corinthians fez o gol, a torcida ficava no veneno. Falei, pô, mas a torcida queria que o Corinthians perdesse. Aí, você sabe que o Corinthians não tem time para enfrentar um Palmeiras em São Paulo, mas se tivesse pelo menos uma final, pô, gera alguma coisa, tá na final. Joga na defesa, né? 0x0 no primeiro e segundo jogo. Mas pelo menos estaria numa final. O problema todo é o que você falou. A torcida, eles ficam doidos com a burrice dos caras, no bom sentido, não é que burrice de burro. Falta de estratégia, né, cara? Falta de estratégia. Mas pra pensar, pô, se a gente não ganhar no Novo Horizontino, nós vamos para uma final. Acabou. Vamos tirar o maior rival, o Palmeiras. Aí o Palmeiras entrou, deu no que deu. Assim, não precisa entregar o jogo realmente, mas você coloca o time D. Você coloca o Sub-17. Se o Sub-17 ganhar, ótimo. Observe os jogadores que são bons e usa. Se ganhar. Não precisava entregar o jogo, mas põe aquele jogador mais para começar. Tá começando a jogar agora. Os caras estão querendo mostrar serviço, que nem eu sempre mostrei serviço. Então, agora vai querer jogar, vai ganhar. Eu fiquei nervoso aquele dia, lá no Atibaia, eu fiquei nervoso. Aí comecei a fazer churrasco e comecei a tomar meu negocinho para esquecer. E tanto que você ajudou, presidente, tanto que você ajudou, não é mesmo? Você já deixou sua parcela? Sim, pô. Olha, já desci minha parcela lá, tá lá, parece uma impressora, mas tá lá, entendeu? Agora eu penso, pô, pelo menos faça parte deles, pelo amor de Deus, não precisa ser desonesto, que nem eu sou muito honesto, né? Agora, não perder, fiquei nervoso mesmo, Daniel, dessa vez eu fiquei nervoso. Fica tranquilo, meu querido presidente, não se preocupa que o seu time vai dar jeito. A gente falou aqui do Corinthians, bora falar então da Libertadores, que tem time do Rio também nela, é bom que o Arthur tá aqui, que ele dá mais detalhes de Flamengo e Fluminense e vai deixar... O Arthur torce pra que time? O Arthur? Eu sou vascaíno. Que time você torce? É nóis. A gente sobe um cadinho, mas segue com o time. Eu não consigo sentir raiva do Vasco e do Botafogo, desculpa, eu não consigo, de jeito nenhum. Pô, já sofre, tu vai querer ter raiva ainda, pô, sacanagem. Você sabe, o Vasco, eu tava mó triste, porque o Vasco, poxa vida, se você pega de 2000 pra cá, como uma equipe saiu da final do Mundial, de um jogo equilibrado lá em 99, se eu não me engano,
contra o Real Madrid e consegue... 98 com o Real Madrid e 2000 com o Corinthians. Isso, 98 com o Real Madrid, 2000 contra o Corinthians e consegue até 2020 cair 3 vezes, foi 3 ou 4? 4 vezes, né? Agora 4 vezes. 4. Poxa vida, cara. 12 por 36. Cara, isso demanda uma live só disso pra gente voltar na história e falar todos os erros. Isso aqui deu um dia. Desculpa, se quiser fazer. Não, desculpa, a gente guarda isso pra depois. A gente guarda pra semana do Vasco. A gente guarda isso pra semana do Vasco, que a gente faz uma live elogiando e outra só no veneno, que a gente Daniel, vascaínos. Daniel, pode falar assim, um dia nós iremos rir disso, não tem como, não tem futuro, mano. A gente ri, mas a torcida tá no veneno. Vamos falar então da Libertadores, que a gente tem os clubes paulistas e tem os clubes cariocas pra gente colocar ênfase. Começando aqui em São Paulo, pelo time mais tranquilo possível, que é a equipe do Palmeiras, que perdeu pro Defensa e Justiça, poupando jogadores contra o São Paulo. E agora, vendo o regulamento da Conmebol, eu tava dando uma olhada no manual da Conmebol. É um sorteio realmente para enfrentar o segundo colocado agora. O primeiro colocado ele tem o mando de campo até a semifinal como decisão, mas ele não enfrenta mais o pior colocado no segundo lugar. É um sorteio entre o primeiro e o segundo. Eu fiquei pensando aqui. O Palmeiras perdeu a Recopa pro Defensa e Justiça e perdeu esse jogo da fase de grupo pro Defensa e Justiça. Já pensou se dá Palmeiras e Defensa e Justiça nas oitavas? Né? Rapaz, ia dar um jogo interessante, viu? Porque o Defensa e Justiça não ia ter medo, igual os outros times têm. Não é mesmo? Ia ser interessante. E vale lembrar que é time argentino, então o time argentino normalmente não tem muito medo de brasileiro. Pode ser o Godoy Cruz da vida lá, sabe? O último colocado do argentino. Os caras crescem. Cresce. E o Defensa e Justiça, eu vi muito isso. Porque o Vasco enfrentou o Defensa e Justiça na Sul-Americana, né? Então empatou 0-0 na Argentina e em São Januário perdeu de 1-0. Foi uma falha bizonha do goleiro na época. Mas é um time muito bem montado. Não sei se ainda é o mesmo técnico. Mas era um time jovem, que todo mundo não dava nada. Ele foi lá, ganhou a Sul-Americana, ganhou a Recopa do Palmeiras e está aí bem na Libertadores até então. É o segundo colocado, né? Tá classificado, que a gente só tem mais uma rodada da fase de grupo. Então pode realmente ser uma pedra no sapato aí, não só do Palmeiras, como do Flamengo, do Fluminense, que se nada sair da... É um segundo colocado, né, Arthur? É um segundo colocado de luxo. É um segundo colocado de luxo. Os colocados mais temidos, assim, até o momento, né? Não por grande nome, não por grande time, mas pelo futebol que vem jogando. Concordo contigo. Inclusive o São Paulo, que é o próximo que eu quero falar agora, ele pode ser o segundo colocado do grupo dele. Ele perdeu a liderança pro Racing, porque colocou o time reserva no Morumbi. O Crespo perdeu a invencibilidade lá. Foi a primeira vez, se eu não me engano, na Libertadores, que o argentino bateu o São Paulo no Morumbi. Ou então faz muito tempo que não perdia. Eu não vou ter o dado preciso agora, mas o São Paulo é outra equipe que pode ser o segundo colocado de luxo, que poucos primeiros colocados querem enfrentar. Aqui o Eric colocou, assim como o São Paulo, serão os times mais chatos no sorteio. É isso mesmo, Defensa e Justiça e São Paulo, se terminarem em segundo, eu tenho certeza que Flamengo e Palmeiras não querem pegar esses times. E principalmente o Flamengo, que criou uma freguesia, né, Dias? Exatamente. E outra coisa, o Arthur, dá uma olhadinha aqui pra tela aqui, ó, pra você, meu irmão, aqui, ó. O que eu ia te falar? Assim... Eu acho super errado, eu não gosto, eu nunca gostei muito desse negócio de colocar time B para jogar e poupar jogador, cara, não, mesmo porque quanto mais jogador eles estão juntos, o entrosamento para eles é melhor. Então, esse negócio de, vou poupar, cara, gente, vai e joga, cara, o jogador ganha para isso, ganha muito bem. Só faz isso vai, na joga, vida, né? Só faz isso. Depois o cara é para jogar, agora você vê, o time argentino aí, que você falou... Defensa e Justiça. Vai jogar contra o Defensa. Pô, são um time argentinos. Cara, argentino, eles são raçudo. Vocês vão pra cima, eles não têm medo. Eu vi um jogo no meio da semana, os caras não estão nem aí, não, meu irmão. Vai falta, cativa, o cara catimba, cai no chão e vai pra cima. Cara, você vai meter um time em reserva numa Libertadores para priorizar um paulista, não desmerecendo o paulista, porque o paulista, o cara já conhece o time do Palmeiras, o Palmeiras conhece São Paulo e vice-versa. Então, pô, você entra com o time lá, vai trabalhando. Agora, Libertadores, você vai entrar com o time reserva para jogar com o Libertadores, poupar jogador, cara, sabendo que os caras vão para cima. Aí, agora, perderam, né, que nem apanharam aí, fica ruim, porque é a pontuação que perde, né? E então, acontece. Eu sou contra esse negócio de poupar jogador, cara. Eles vão colher lá na frente, vai ficar ruim para eles. Tudo bem, pode até ganhar, mas o sacrifício é o dobro. Pra que poupar jogador?
Você concorda em poupar jogador, Daniel? Você concorda, Arthur? Eu acho que depende só de uma questão. Vamos lá. Eu vou pegar o Palmeiras como exemplo, tá bom? O Palmeiras ele disputou todas as finais possíveis desde o ano passado, emendou o Mundial. Então, em determinadas competições, ele precisa realmente poupar. E aí eu vou citar o exemplo aqui da Libertadores que ele fez, que você acabou discordando, e eu acabei até concordando, mas é uma opinião minha, porque eu achei que o Palmeiras já é o líder do grupo, não perde a liderança, já tem a melhor campanha atualmente. E não é nem por ser o Paulista, ele precisa poupar porque senão falta perna para o Brasileirão e para outras competições. No caso do Palmeiras, eu concordo. O que eu não concordo é uma equipe que, por exemplo, vou pegar o Corinthians aqui, que o Wagner Mancini fez. O Corinthians não briga por porcaria nenhuma. O Corinthians briga o quê? Por Paulista e Sul-Americana. Ele poupou o time inteiro na Sul-Americana. Todo corintiano que eu conhecia mandou mensagem para mim, porque eu estava fazendo sobre o próximo técnico do Corinthians, a galera mandava mensagem. Na hora que saiu a escalação, a galera falava, poxa, o cara abriu mão do Sul-Americana. Ele tomou a maior goleada do Corinthians em competições continentais. E o Corinthians poupou pra quê? Pra jogar contra o Palmeiras, sabe? E perdeu, tomou surra do Palmeiras do mesmo jeito. Agora sim, o Palmeiras eu acho que fez certo em poupar porque tem um ano inteiro participando de tudo. Agora times como o Corinthians, times que não disputam Libertadores, sei lá, o Bragantino da vida, times de meio tabela pra baixo, esses times não tem o que poupar, meu amigo. Todo jogo pra eles é a vida. O próprio Wagner Mancini. O Wagner Mancini estava disputando o emprego em todo jogo dele. Ele perder para o Penharol foi pior do que ter perdido para o Palmeiras. Foi ali que começou a cova dele. Então, assim, sobre poupar, eu tenho essa opinião. Oi. Não sei se você está acompanhando o chat aí, né? Tem dois comentários que eu achei interessante, né? O Carlos Toledo aqui da Baixada, ele falou assim que o Corinthians se comporta como um time B. E o Elias Barbosa, um abraço, Elias, tá sempre com a gente aí. Ele escreveu aqui, eu tô com trauma do Defensa e Justiça, e deu risadas. Então, o que eu falo? Você acha mesmo, né? Tudo bem, o Corinthians não está na Libertadores, mas que o Carlos Toledo falou uma verdade? Que ele se comporta como um time B? Olha, eu acho que tem. Eu não sei se eu interpretei errado, eu acho que tem uma dupla interpretação aí. Que o time, eu entendi duas maneiras ali: que o time B do Corinthians joga melhor que o time A, que aí eu concordo. E que realmente o Corinthians ele se comporta hoje como um time de escalão médio para baixo, não como um time grande como ele é, com a riqueza e a grandeza do Corinthians. Ele se comporta assim hoje como um time pequeno. E aí não é se joga na defesa ou não, é como ele se comporta mesmo, a instituição, a diretoria, os compromissos que ele tem. Hoje, desculpa, Arthur, aqui a comparação, hoje o Corinthians está mais próximo de um Vasco do que mais próximo de um Flamengo ou de um Fluminense. Não, mas ele está mais perto, Daniel, de cruzeirar do que de se arrumar. Essa questão que você falou é uma questão assim, que aqui no Rio mesmo, torcedores, comentaristas de Vasco e de Botafogo batem muito nessa tecla, porque você... tudo bem, hoje o Vasco tem um elenco de médio para baixo, o Botafogo um pouco mais abaixo ainda, então assim, na terça-feira até participei de uma live da galera do Geraldino de Arena, o Marcelo Figueiredo que entrou aí até do grupo, um abraço aí do Domingoni. Um abraço, Marcelo, obrigado por participar. E aí a gente fala disso, que vai passar veneno na Série B e tudo mais. Só que os jogadores que entram lá tem que entender o peso da camisa, quem já vestiu a camisa. Pô, o Corinthians é um time que é bicampeão mundial, é um time que é campeão da Libertadores, né? Várias vezes campeão paulista, campeão brasileiro, Copa do Brasil. Então o jogador que entra lá pode ser o João das Couves. A torcida tem que apoiar e o jogador tem que entender o peso da camisa que ele carrega. É o que o jogador de Botafogo hoje tem que pensar. Pô, essa camisa aqui o Garrincha já jogou, cara. O Nilton Santos já jogou, o Túlio Maravilha foi campeão fazendo gol de tudo quanto é jeito com essa camisa. No Vasco a mesma coisa, Edmundo, Romário, Roberto Dinamite. No Corinthians você tem você teve o Tevez, mais novo. Tem o Tevez, teve o Vampeta, teve o Rincon, grandes jogadores que passaram pelo Corinthians, o Edilson. E o cara entra lá hoje, pô, tô aqui. Cara, tem que ter sangue, tem que honrar a camisa, sabe? E aí, finalizando o gancho do dia sobre o poupar o elenco, eu sou contra. Pra mim, jogador só vive disso. A gente que trabalha rotineiramente, vai jogar pelada às 7 horas da noite, levanta às 6 da manhã pra trabalhar no dia seguinte. Se tiver outra pelada no dia seguinte, joga também. E o jogador tá ali, tem massagem, fisioterapeuta. E o Jorge Jesus ganhou um brasileiro fazendo isso. Ele não poupava o elenco do Flamengo. Era Libertadores? Joga. Era brasileiro? Joga. Quarto domingo, terça e sábado. Mas o cara tá ali pra jogar. E aí, o Palmeiras, enquanto você falava, eu fui olhar a tabela aqui que eu abri pra gente comentar, eu vi o Palmeiras 12 pontos, já era o líder. Tudo bem, você poupar, tudo certo. Agora o São Paulo, pô, era primeiro do grupo, era o jogo-chave, talvez pra classificar. Aí cai pra segundo, corre o risco de pegar uma pedreira, mas nas oitavas. E a gente teve dois times poupando para ter um 0-0 numa final de Paulista que não deixou saudade nenhuma.
É isso aí, Peixe. Na minha época que eu jogava no Vasco, né? Você lembra disso aí, né, Peixe? Porra, a gente jogava todo dia, nunca reclamava. Eu tava fazendo futevôlei, mané. Futevôlei em frente ao bar do PP, na Barra, até 2 horas da tarde, depois ia pro Maracanã, e que os caras achando que eu não ia jogar, o Peixe pegava a camisa, entrava em campo e resolvia, Peixe. Então o que acontece é o seguinte, é muito mimimi pra esses jogadores aí, valeu? É muito mimimi. Tem que jogar futebol mesmo. Tem coisa de poupar jogador, mané. Para, rapaz. Pô, na minha época não tinha esse não. Giovanni, Pedrinho Gaúcho, Roberto Dinamite, porra, Zico, esses caras aí, porra, agora fica aí com mimimi. Tem que poupar, tem que jogar bola, botar cabelinho pintado, chuteirinha colorida e fone igual o meu aqui é fácil, mané. Qual é? Tô nervoso, Daniel. Desculpa aí, fiquei nervoso. Calma, baixinho, Ronário. Calma, fica tranquilo. Daqui a pouco eu até te chamo, que a gente vai falar das finais do Paulista e a gente precisa da opinião de alguém que faz gol, porque esse jogo foi 0-0. Mas antes de falar disso, eu não posso esquecer do Santos, que foi o jogo que eu realmente assisti da Libertadores. Eu não assisti o Palmeiras e eu não assisti o São Paulo. Eu assisti o Santos e o Rei Pelé fica até bravo, porque o Santos era um jogo na altitude, era um jogo muito difícil e perdeu pro The Strongest, dependia só dele para realmente ter a classificação, e agora esse grupo ficou maluco, porque o Barcelona de Guayaquil perdeu pro The Strongest, tem 9 pontos, o Santos tem 6, o Boca tem 6, o The Strongest tem 6, o primeiro colocado não tá garantido, nem o último colocado tá garantido, todo mundo pode se classificar. E esse jogo, eu acho que a torcida do Santos ficou mais brava mesmo, porque o The Strongest ele abre 2-0 com 20 minutos do primeiro tempo e logo em seguida tem um jogador expulso. Aos 24 minutos o The Strongest teve o jogador expulso. E aí o Santos do Diniz, que o Diniz vem com a proposta de posse de bola, de futebol ofensivo, tinha tudo para ter realmente, pelo menos, empatado esse jogo. E o Santos não jogou absolutamente nada. O Santos não deu um chute no gol. O Santos não conseguiu fazer nada. O gol do Felipe Jonathan foi uma pintura. Prêmio de gol mais lindo da Libertadores. Mas foi um chutaço de longe, sabe? Não teve infiltração. O goleiro do The Strongest não fez uma defesa. E, meus amigos, eu cravei aqui quando começou a Libertadores. Tem até um vídeo meu guardado, que eu acreditava realmente que os 7 brasileiros iam se classificar, mas o Santos abriu a dúvida mesmo. Tá difícil a situação do Peixe. Gente, olha, Daniel, sou eu que estou falando aqui, entende? Olha, desculpa aí entrar na live. Gente, eu estou muito chateado sim com o Santos. Poxa vida, jogou na altitude. Poxa, nós só temos a Libertadores para poder provar que o time está com vontade, entende? Aí, poxa, chega na Libertadores, faz aquilo que fez, toma aquele vareio, entende? Tudo bem que foi um golaço, mas não resolveu, gente. Poxa, até quando, entende? Que o técnico tem que entender que, poxa, o Libertadores é campeonato importante, é campeonato que, poxa vida, faz o time crescer, o time vai ser reconhecido, entende? Aí, poxa, vai para a altitude. Já é difícil, os caras perdem o jogador, e mesmo assim não faz o feijão com arroz. Gente, aí você não quer que eu fique nervoso, gente? Você quer que eu fique feliz? Poxa vida, olha, toda criança tem que escrever, entende? Tem até uma correção aqui, Rei. O Eric falou que o Barcelona empatou com o Boca na quinta e se classificou. Tá com 10 pontos. Obrigado, Eric. Obrigado pela correção. O que você acha aí, Arthur? Eu vi Valeu, Eric. Ia até falar, foi 0-0 o jogo, e aí vai ser, o Boca tem 7, Santos e The Strongest 6, vai ser a disputa pelo segundo lugar aí, o Boca pode até ser o primeiro, né? Eu ia perguntar isso pra você. The Strongest e o Santos vença o Barcelona, mas aí o Santos fica fora. O jogo com o The Strongest é onde do Boca? Só me confirma isso, Bomboneira. Ah, meu amigo, o Santos tá ferrado, viu? Tá complicada a situação do Peixe. E o Santos é lá em Guayaquil. De novo? Porque perdeu na Vila, é verdade. Então, tô ficando. Gente, isso não existe, entende? Pelo amor de Deus, gente, abre os olhos, gente, não é futebol. Abre os olhos, vamos pra cima, poxa. Desculpa, tô ficando nervoso, entende? De novo, vou apanhar. Meu rei. Desculpa aí. Meu rei, eu só posso te dizer o seguinte: a gente tava fazendo a escalinha dos clubes paulistas, né? São Paulo e Palmeiras. Eu vou entrar. São Paulo e Palmeiras na escalinha. Final do Paulista, classificados na Libertadores. Agora o São Paulo pode ficar um pouquinho na escala, porque pode se classificar em segundo na Libertadores e o compromisso nas oitavas fica comprometido. Aí tem o Corinthians, eliminado na Sul-Americana na fase de grupos, cai na semifinal. Aí tem o Santos, quase caiu no Paulista e poderia se classificar na Libertadores e ficar mais tranquilo. Mas, poxa, cai na fase de grupos. E se não terminar em terceiro, nem para a Sul-Americana vai, não é isso? Tem essa. Exatamente. O terceiro colocado vai direto para as oitavas. Mas que bololô. O Arthur, ajuda a gente com o Rio de Janeiro. O Flamengo, eu aqui acompanhando de São Paulo, eu sinto que o Rogério Ceni é muito injustiçado. Eu acompanhando de São Paulo. Só que aí do Rio, a galera tá num veneno com ele.
A galera tá. Falar. A galera tá chamando ele de professor Pardal. A galera tá pegando muito no pé, disse que o time não evolui. E eu comecei a procurar mais os jogos do Flamengo. E realmente o time conseguiu piorar do Brasileiro do ano passado para agora, não é mesmo? Que estranho. Eu acabo acompanhando muito o Flamengo, porque a minha esposa é flamenguista e acompanha futebol da maneira. Um abraço para ela. Qual o nome dela? Rafaela. Rafaela, um abraço pro seu Mengão. Rafa, que o Rogério Ceni abençoe seu time. E ela odeia o Rogério Ceni, acho que talvez não tanto. Na verdade, eu fico na dúvida, quem ela odiava mais? Se era o Rogério Ceni ou se era o Domenech? Eram os dois técnicos assim que... Mas o problema do Rogério é assim, o Rogério veio de uma excelente fase no Fortaleza, tentou aquela ida para o Cruzeiro, não deu certo, voltou para o Fortaleza, saiu de lá consagrado de novo. Pegou um time ajeitado, que o time do Flamengo, desde o Jorge Jesus, ele mantém a sua espinha, perdeu um jogador ou outro, chegou um jogador ou outro, então não tem grandes mudanças no elenco. Mas o Rogério se atrapalha com a invenção dele, por exemplo, a torcida não gosta do Gerson jogando por um lado e ele bota o Gerson lá daquele lado. Eu até brinco que o jogador do Flamengo que eu queria no meu time era o Ilharão, porque o Ilharão é aquele carregador de piano que onde você coloca, ele joga. O Rogério Ceni inventou o Ilharão de zagueiro na necessidade e para mim é o melhor zagueiro do elenco do Flamengo. Nada contra o Rodrigo Caio, que já foi para a seleção por méritos dele. O Gustavo Henrique, para mim, no Santos era melhor de lateral do que de zagueiro. E aí ele modifica o time muito. No último jogo, aí ó, o problema do Flamengo é o técnico, tá ela falando aí do Rogério Ceni. E aí teve um Rafaela, só porque eu elogiei o Rogério Ceni. Ele botou o Gabigol e o Pedro, mas deixou o Bruno Henrique no banco. E o Bruno Henrique é a válvula de escape quando você precisa de alguém para correr. Porque o Bruno Henrique tem fôlego também 90 minutos quase, né? Na altitude contra a LDU, ele tava correndo para um lado e para o outro o jogo inteiro. Tem um pulmão monstro. Ô, Arthur. E aí o Rogério Ceni, desculpa te cortar. Oi, desculpa te cortar, só tira uma dúvida para mim aqui. O Rogério Ceni, mesmo sendo campeão carioca contra o Fluminense, corre risco de cair antes do Brasileiro? Não. Porque no Brasileiro tem... É porque assim, já tá classificado na Libertadores. Já tá classificado. Uhum. Então não. Eu ia te perguntar porque o brasileiro inicia no dia 30 e tem essa regra, que o time só pode demitir um técnico. A minha dúvida era. Que não. Vamos supor que o Flamengo empate. Ganhando Carioca, ele ganha sobrevida. E se o Flamengo empata com. E se o Flamengo empata com o Fluminense hoje, jogando mal e ganha nos pênaltis, ele fica vivo ainda? Vai ganhar o título, vai levar. Vai ganhar o título, vai levar para a Libertadores. O último jogo da Libertadores é com o Vélez em casa, então, e os dois já estão classificados, então o Flamengo possivelmente vai ganhar o Vélez aqui no Maracanã. Se perder, calhar, ou empatar e perder nos pênaltis pro Fluminense hoje, né, o Flamengo deixar de ganhar esse tricampeonato que muita gente dá como barbada pro Flamengo, no meio da semana, ele acabe caindo antes do Brasileiro. Eu acho muito difícil. Só que ele agora ganhou a sombra do Renato Gaúcho. Né? O Elias está até comentando aí, é verdade se o Flamengo perdeu o Carioca, o Rogério Ceni sai e o Renato Gaúcho assume? Eu não duvido. De chegar e ele ter recusado o Corinthians justamente por ter uma proposta, né, na mesa de que, ó... e merece também, né? Vamos lá, sem querer... Você assume, sabe? Sem querer zoar aqui o Corinthians em São Paulo... chegou pra mim agora aqui uma notícia, não sei se é verdade. Chegou pra mim aqui, não sei se é verdade. Chegou uma notícia agora aqui fresquinha que o Vasco é campeão da Taça Rio 2021. É isso mesmo? É verdade. Chegou pra mim agora. É o Rubinho que mandou pra mim. É o Rubinho que tá falando isso? É o Rubinho. O jogo foi às 3 da tarde, meu amigo. Agora que você sabe. O cara mandou agora pra mim, cara. Mandou pra mim agora aqui, ó. O meu primo lá que mora em Itaipuaçu, no Rio de Janeiro, lá em Caraca de Caraí. Eu falei, parabéns, seu time é campeão da Taça Rio. Eu falei, pô, meu irmão, agora? O Rubinho te mandou mensagem, cara, certeza. E aí eu acho que ele pode correr esse risco caso perca por ter a sombra do Rogério Ceni. Mas na Libertadores o time também pegou um clube um grupo relativamente fácil. Né? Eu achei que, na verdade, a LDU fosse classificar junto com o Flamengo, não o Vélez, por ser um time muito novo. Mas o Flamengo conseguiu passar veneno com La Calera lá no Chile, né? Tomou 2-0, buscou o empate, né? Conseguiu... Na semana passada, terça-feira agora com a LDU, terça ou quarta-feira, né? Tomou a virada, conseguiu o gol no último lance para se classificar. Então, essa soma, se calhar de hoje o produto final do Carioca for a perda do título, aí pode pesar para cima dele por ter essa sombra do Renato Gaúcho.
Mas Eu se acho não que fosse ele isso, ele com certeza não seria o brasileiro. Eu acho que ele tem muita sorte, porque ó, no ano passado, para ser campeão brasileiro, o Corinthians segurou o Inter. Beleza. Aí na Libertadores, a parte ofensiva do Flamengo resolve o negócio. O que tá escrito aí? Pra não cortar a live, tem que desenhar isso aqui, cara. Pô, você é rápido, cara. Você é mais rápido que o Rubinho mesmo, porque você conseguiu desenhar isso aí nesse tempo. Pô, tá de parabéns. Pois é. Desenhar agora aqui. Eu, na aula de artes, a minha professora falava qual era a decepção da escola na 8ª série. Ela falava pra desenhar uma árvore, eu desenhava uma árvore igual o primário. Pra mim, árvore é árvore, pô. Não sou artista. Poxa, exato, assim mesmo. Ó, isso aqui, ó, pronto. É igual desenhar a pessoa, né? Aquele corpo de palitinho, tá tudo. Pô, a professora queria que eu fizesse abstrato, o negócio da folha. Lá no curso de rádio, eu só fiz umas caricaturas do pessoal lá, né? No curso do Daniel. E eu lembro quando eu fiz o curso público, que era o psicotécnico, os caras mandaram desenhar uma árvore também. Eu sou desenhista, né? Raiz, com folha, tudo. Mano, o cara nem questionou quanto eu passo, já botou pra outra coleção. Mas quer ser desenhista? Eu falei, eu acho que sim, né? Uma árvore com raiz, com folhas, com frutos. Aí o site falou, aprovado. Ó, se com o sol brilhando aí, vai sair até luz. Eu lembro do meu psicotécnico, que tinha assim, ó, um psicotécnico, um cara com machado cortando a árvore. Imagem 2, um cara com machado cortando a árvore. Imagem 3, um cara com machado cortando a árvore. Qual é a imagem 4? Aí tinha opções. Um cara com machado cortando a árvore, uma casa pegando fogo, uma casa destruída, uma árvore inteira e no fundo tudo pegando fogo. E aí tinham 2 candidatos que tinham colocado respostas que não eram machado na árvore, com a casa do lado. Aí perguntava para os candidatos, por que você colocou isso ali? Ah, porque depois de 3 vezes dando machadada na árvore, a árvore quebrou a casa, tipo... E foram eliminados, nossa, meu. Loucura. É igual eu. Como eu colocaram uma galinha sem bico, falou que tá faltando. Eu falei, asa, passou, vai embora. A gente já abstraiu demais aqui na live. Vamos continuar então falando da Libertadores. Do Fluminense, Arthur, por favor. O Flusão não pode ser esquecido. Você falou do Flamengo. O Fluminense que surpreendeu todo mundo negativamente na última rodada, perdendo para o Júnior Barranquilla em casa. E aí tá uma complicada na vida, porque o River ganhou lá, né? Na Argentina. E o Brasil inteiro torceu pro goleiro se dar bem, né, meu? Não tem como. A gente cria empatia, cara. A gente cria empatia. É até engraçado que a manchete no outro dia era o goleiro do Fluminense falando que ele não fez nada demais, porque não tiraram do gol, porque ele só tapou buraco. Que é isso? O Enzo Pérez teve nota lá no SofaScore maior do que os outros goleiros. Foi eleito o cara da partida, pelo amor de Deus, o cara tava contundido, só isso já bastava, sabe? 35 anos, o baixinho Enzo Pérez, já fez de tudo, já foi pra seleção. É o jogo entre os dois, né? Porque o Santa Fé que já foi, nem pra Sul-Americana vai, tô olhando aqui a tabela, só tem 2 pontos, recebe o Júnior Barranquilla. E aí, se o Júnior vencer, vai sobrar pra River ou Fluminense, né? Porque, a não ser que tenha um empate, eu não sei nos critérios como é que ficaria, porque o Fluminense chegaria a 9, o River a 10 e o Júnior vencendo só chega a 9. Assim, o Fluminense complicou a vida também quando era para decidir a vida dele. Mas o Flu vai enfrentar o River, e o River, eu vi a notícia, tem mais jogadores ainda com 9, Covid. Mais 2 jogadores com Covid. Eles vão jogar com o Flu com 9? E não tem goleiro mesmo? Não tem goleiro ainda? Antigamente o time podia entrar com até 7 em campo, que é a mesma regra da expulsão, né? Você expulsou 4, aí acaba o jogo. Aí, possivelmente, pode surgir isso. Não sei como é que é o regulamento da Conmebol, não parei para avaliar se eles também ventilaram. Eu vi o regulamento que eu dei uma lida lá. Até 7 jogadores de linha e um goleiro tem jogo. Aí seria WO realmente se não acontecesse. Mas eles vão enfrentar o Fluminense sem goleiro? Possivelmente, de novo, vai botar o Enzo Pérez de goleiro de novo. Eu vou falar uma coisa. A não ser que os que testaram positivo antes testem e aí dê negativo. Aí eles podem ser liberados para jogar. O problema, além disso, é que na Argentina o futebol tá parado até o fim do mês. Eu não sei se isso vale só para o Campeonato Nacional ou se os jogos da Conmebol lá na Argentina também vão, porque o aumento das mortes lá aqui a gente tem 2.000 e pouco, lá tem uns 700 e pouco, então você olha assim, pô, nem é tanta. Mas para a população, pro território argentino, então fechou. E devido a essa quantidade de casos que o River em si teve, o futebol também estava suspenso lá até o dia 30. Vale ver se é só para o Campeonato Argentino, né, ou se qualquer jogo de futebol
na Argentina, que aí possivelmente ele vai ser remarcado e tudo mais. Aí fica o critério para saber. Mas se não entrar, ou se entrar e perder, pode ser que acabe sobrando para o River, que a gente acostumou a ver em semifinais, em finais, em títulos de Libertadores. Em pouco tempo a gente acaba vendo o River caindo na primeira fase aí. Muito pela soberba, né? Não vamos escrever 50 jogadores porque não tem necessidade. Na hora que precisou, não teve os jogadores sem necessidade aí para. A Conmebol, Arthur, até para ajudar aí, os torneios continentais, eles vão continuar, não importa o que aconteça, que aí é outra federação e eles decretaram isso aí. Então, de um jeito ou de outro, meu amigo Dias caiu, depois ele manda solicitação, não tem problema. Enquanto isso a gente continua aqui, os torneios da Conmebol, eles vão continuar. Então, assim, a Libertadores, mesmo com a paralisação do argentino, vai ter. Vai saber se eles vão enfrentar com 9, né, com 8, sei lá. Isso, a questão maior aqui que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte, o River, se ele enfrentar o Fluminense com 9, mesmo sem goleiro, eu não acredito em zebra, eu acho que o Fluminense vai arrebentar o River, beleza. Só que o River, ele consegue a classificação para a Sul-Americana, por estar em terceiro. E aí, meu amigo, vai vir babando para ganhar. Vai vir babando e pode ofuscar o Grêmio, coitado. O Grêmio que vem sendo, para mim, o melhor futebol da Sul-Americana. Eu acho que para muitos, concordo com isso, que se tornou realmente o principal candidato depois dessa arrancada que eu não acreditava que ia acontecer. Podemos ter aí o Fluminense realmente classificado em primeiro, se enfrentar o River desfacelado. Sim. Mas complicou a vida dele à toa, porque o River, vamos supor que os exames vão vir na terça, se eu não me engano, dê positivo ali para um goleiro entrar, para um jogador entrar, o River também vai vir no veneno para ganhar esse jogo, custe o que custar, contra tudo e contra todos. Vai. E o River é o River, com 11 só, né, sem goleiro, então com o time menos incompleto, digamos assim, porque não vai voltar todo mundo ao mesmo tempo, vai querer ganhar de qualquer maneira, porque ganhou no ruim, agora é hora de ganhar mesmo. E aí o Fluminense, que teve a faca e o queijo na mão no Maracanã, acabou... porque eu até brinco com os tricolores que, assim, 2008 não acontece de novo. Era o ano do Fluminense ganhar a Libertadores. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, mas... aquele 2008 do Flu, o 2013 do Galo doido, são anos únicos no futebol, né? Se não ganhar aquele ano, para ganhar outro, vai ter que remar muito, porque vai ser difícil chegar lá de novo. Você vê, o Vasco ganhou em 98, aí falando em termos de Rio, o Vasco ganhou em 98, nunca mais. O Flamengo ganhou em 81 e aí foi ganhar em 2019. Então, assim, o flamenguista nasceu, criou barba, criou família para ver o time ganhar a Libertadores de novo. Sabe? Arthur, essa final do Flamengo em 81 eu assisti, viu? Eu morava em São Gonçalo. Eu assisti a final do Mundial, da Libertadores, um baita time, né? Não preciso nem contestar. E realmente, depois de 2019, olha quanto tempo ficou sem uma Libertadores. E uma coisa que eu queria fazer uma pergunta aqui para o Arthur, se o Daniel me permitir, a questão do Fluminense, né? Você acha que depois que o Jesus, né? Boa noite, Rubinho, obrigado pela presença. Que o técnico Jesus entrou no Flamengo e fez o Flamengo ser esse time que é hoje, né? Um time de ponta reconhecido. Pô, o Flamengo tá top. Você acha que isso ofuscou muito a imagem dos outros clubes carioca? Por exemplo, a gente não ouve falar muito, pelo menos aqui em São Paulo, eu não ouço falar muito sobre o Fluminense. Porque tanto que eu comentei, o Fluminense vai comendo nas beiradinhas ali, tá chegando, né? Quinto, de falar, tá em quinto. Você acha que a imagem do Flamengo ofuscou muito os outros clubes no Rio de Janeiro? Na verdade, pra gente falar isso, a gente volta um pouquinho. E aí, é importante frisar, né? Por mais que eu torça para outro time e seja rival, quando eu me boto no papel de jornalista, de comentarista, eu tento tirar essa roupagem de torcedor. O Flamengo, ele é um clube que tem muito apelo. É um clube que briga com o Corinthians aí. Quem tem a maior torcida sou eu, é você, enfim, tem apelo. Mas o Flamengo tem e teve muito auxílio por parte da imprensa. É óbvio, se você tem uma gama de torcedores muito grande, você vai ter pessoas influentes em todos os âmbitos. Tanto que muitas vezes você vê uma complacência maior de tribunais com o Flamengo. E isso não só na esfera esportiva, não. Na área trabalhista também, aqui no Rio de Janeiro, tinha uma grande discussão com quantos embargadores eram flamenguistas ou não. Mas assim, sempre é igual em São Paulo. Em São Paulo tem do Corinthians também. Eu acho que às vezes é até um pouco de exagero. O Flamengo não toma processo porque o juiz é flamenguista. O Flamengo... Então, assim, acho que às vezes você acaba... Não é o Fluminense esse aí? Não é o Fluminense que é bom na justiça? Esportiva, né? Que o presidente do Fluminense hoje, o Mário Bittencourt, que livrou o Fluminense aí daquela história lá da portuguesa e tudo mais.
Então, assim, é um clube que tem muito apelo, é um clube que tem muito favorecimento. Tanto que no Carioca, por exemplo, a gente tomando como base, a Record, a maioria dos jogos que passou foi o do Flamengo. E ela disse que seria uma transmissão igualitária, e não foi. E o recorde de audiência até agora, porque a gente ainda tem um jogo que a Record vai transmitir, foi de domingo passado, Vasco e Botafogo, o primeiro jogo da final da Taça Rio. O recorde de audiência da Record no Campeonato Carioca. Mas é óbvio, todo apelo se dá porque as pessoas consomem a matéria, né? Tem até a brincadeira que os flamenguistas fazem que quem não é flamenguista é anti-flamenguista. E aí, quando, você tá vendo porque tá secando, isso e aquilo outro. Então você tem muito apelo, é óbvio que a sua imagem fica mais valorizada e aí você comercializa mais essa imagem. Eu não sei como é que é para fora do Rio. Para dentro do Rio é muito isso. É muito isso. Você tem uma matéria, às vezes, de 5 minutos num jornal de 30 minutos, 5 minutos sobre o Flamengo e 2 minutos sobre todos os outros 3 clubes. Mas sabe o que acontece, Arthur, aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, o torcedor do Santos que costuma questionar muito, inclusive eu tenho um amigo muito santista, mas muito mesmo, ele sabe mais do Santos do que muitos setoristas por aí. E ele, inclusive, frequenta os bastidores lá do conselho e tal, ele já é sócio há um tempo e já pode ser, inclusive, conselheiro se quiser. E ele fala que sim, que o santista, inclusive, tem a mania de perseguição, porque quem fala do Santos na mídia aqui em São Paulo não estuda o Santos, não observa o Santos, fala por achismo, chama o Santos de fraco, e o Santos foi finalista de Libertadores, foi vice-campeão brasileiro recentemente. Aqui em São Paulo ainda é falado Corinthians, Palmeiras e São Paulo igualitariamente, e o Santos nem tanto. Então talvez fique mais parelho. Eu queria continuar falando dessa disputa de torcidas, mas eu preciso falar da final do Campeonato Paulista, falar entre São Paulo e Palmeiras, que depois a gente vai falar. Aí só para finalizar aqui a minha pergunta do Dias, só para finalizar a pergunta rapidinho. Óbvio que o título ofuscou muito, porque você teve um Flamengo que é bicampeão brasileiro e pontos corridos, a gente não via isso desde o São Paulo, se não me engano, que foi tricampeão, acho que o Cruzeiro foi bicampeão ali também, mas enfim. E foi campeão da Libertadores, chegou para o Mundial, perdeu 1-0 para o Liverpool, que era tido como o melhor time do mundo à época, só na prorrogação. Isso. Então, assim, jogou bem pra caramba. Mas é a mérito do clube, é a mérito, inclusive, que muitos flamenguistas não reconhecem, do Bandeira de Melo, que é o presidente anterior ao Landim, que ele falou, a gente não vai montar time grande, até ganharam a Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, mas pagou dívida e aí criou-se o que criou-se. Há outros fatores que sempre é o que eu falo, às vezes há um exagero muito grande por parte de quem não é Flamengo, ou de quem não estuda muito as situações, mas aí é o clube que soube aproveitar, é o clube que aqui no Rio está menos com o Pires na mão pedindo dinheiro, e aí nadando de braçada aqui no Rio, apesar do Fluminense estar sendo pedra no sapato, por isso a final de hoje não tem resultado certo de ser do Flamengo. Muito bom, obrigado, Arthur. Boa, esclareceu bem para nós. Teremos a final aqui entre São Paulo e Palmeiras, que será realizada amanhã, inclusive estarei narrando na Rádio Arena Esportes esse jogo. Partida que o primeiro jogo foi 0-0, ruim de doer, mas como toda final, é realmente aquele jogo de xadrez, ninguém quer perder, ninguém quer levar uma desvantagem para o segundo jogo. E aí no Morumbi vai ser a decisão entre São Paulo e Palmeiras. Por um lado, nós temos um São Paulo doido para sair da fila, o torcedor levando esse Paulista como se fosse uma Libertadores, porque quer um título, gente, quer um título. São Paulino quer comemorar um título. Faz tempo que não ganha um título. Desde 2005 não ganha o Paulista, e desde 2012 com aquela Sul-Americana que não teve o jogo depois do intervalo, o São Paulino não comemora. Aquela belíssima Sul-Americana. E o problema maior não é ficar os 9 anos sem título. O problema maior é que nesses 9 anos o Corinthians foi campeão muitas vezes, o Palmeiras foi campeão muitas vezes e continua sendo campeão, o Santos foi campeão. Então o torcedor do São Paulo fica com aquele sentimento de não é o tempo que a gente está sem título, mas os nossos rivais não param de ganhar títulos e bater na nossa cara, estão bagunçando com a gente. Então o São Paulo pode ter essa quebra. E o lado do Palmeiras, o Abel pode entrar na história como o maior vencedor do século pelo Palmeiras. O Palmeiras chega em outra final. O Palmeiras chega em mais uma final. Vai disputar de novo mais jogos e mais jogos e mais jogos. Tem o fator psicológico, que perdeu as últimas 2 disputas de pênalti. Então, se for pro pênalti, você imagina bem, 40 minutos do segundo tempo. Partida empatada. O treinador fala, vamos resolver nos pênaltis. Será que na cabeça do Abel Ferreira e dos jogadores do Palmeiras, poxa, vamos se expor um pouco mais para evitar? Eu pensaria nisso, é normal. Eu perdi 2 últimas, o que vocês acham? Eu penso pelo mesmo lado, porque você vem de decisões consecutivas e pênaltis consecutivos que você acaba sendo derrotado e tecnicamente por times inferiores, melhor resolver nos 90 minutos do que dar chance pro azar, porque pode dar ruim. Até porque uma das decisões foi em casa, né? Então o fator casa também, o fator jogar em São Paulo,
A casa não quer no Morumbi, mas não, acho que é melhor resolver nos 90 ali. E desculpa até cortar, porque assim, perdeu nos pênaltis também a decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes, pra quem não se lembra. Perdeu nos pênaltis pro time lá da... Então são três... Na verdade, eu a decisão da Supercopa. Eu lembrei da do Mundial e da Recopa, mas a Supercopa... Mundial, Supercopa, Recopa, são 3 finais consecutivas perdendo nos pênaltis, não é mesmo? Então tem esse lado psicológico. O que você acha aí, Dias? Eu acho o seguinte, eu assisti o jogo de quarta-feira, né? Foi quarta? Quinta-feira às 10 da noite. Eu assisti o jogo. Eu vi que foi um jogo muito trucado. Foi um jogo travado. Que acho que o Arthur viu, você viu também. É que ninguém quer perder. Para mim, o melhor jogador do Palmeiras foi o Rony, que foi raçudo. Foi para cima, correu atrás, fez o que fez. Jogou muito. E desse jogo, para mim, só teve duas jogadas de expressão. Aquele chute de esquerda do São Paulo que pegou na trave, e um também do Palmeiras que entrou pela direita e chutou, e o goleiro pegou a seco ali. Foi um jogo truncado, ninguém quer perder. E o fator psicológico, ele influencia muito, até mais para o São Paulo do que o Palmeiras, porque o Palmeiras vem de 3 finais, né? Foi bem, né? Foi 3 finais, jogou Mundial, então o Palmeiras está acostumado com o final. E agora o São Paulo, eu acho que ele não ganhou do Palmeiras dentro da casa do Palmeiras. O Palmeiras, eu achei que o Palmeiras ia ganhar, mas não ganhou. Só que agora o São Paulo levou a decisão para o Morumbi. Com o fator psicológico. Pô, se a gente perder em casa, vai ficar mais um ano sem tiro dentro de casa. Entendeu? Pro Palmeiras, eu acho que pro Palmeiras, ele quer ganhar, lógico, o título. Mas se perder, para ele entrou porque o Corinthians deixou ele entrar. Ele praticamente estava desclassificado. Então, pro Palmeiras, se ele for ele é um vice-campeão paulista, tá no lucro, meu irmão. Tá no lucro, ele não ia nem entrar. Agora, pro São Paulo, eu acho que o fator psicológico é muito maior. Pelo fato do São Paulo estar muito tempo sem título, acho que desde 2012, se não me engano, ou mais, eu não lembro agora. Exatamente isso, 2012, tá certinho. E pelo fato de jogar no Morumbi. Então, quer dizer, São Paulo vai ser, eu acho que vai ser outro jogo truncado, com medo, porque aquele que uma falha é fatal. Para mim, uma falha é fatal. E o São Paulo também não vai ter o Daniel Alves e o Benítez. Olha só que situação. Então, na minha opinião, para o São Paulo, o fator psicológico é muito maior do que do Palmeiras. Vamos falar então sobre estratégia, minha gente? Vamos tentar decifrar então o que os treinadores estão pensando. A gente vai dar aqui a nossa opinião. Vou começar aqui, já que eu já comecei puxando a voz, e aí vocês dão a opinião de vocês também. O Palmeiras conseguiu, com esse empate, levar a decisão para o Morumbi. E o Palmeiras, a gente já está acostumado a ver como que saem os gols do Palmeiras. Ele pressiona a saída, o time erra, e naquele contra-ataque mortal, naquela ligação com o ataque, sai o gol. Todo jogo sai gol desse jeito, contra todo mundo. Contra todos que ele enfrentou, ele fez gol desse jeito. A defesa é muito bem postada, é muito segura, é muito difícil você furar a defesa do Palmeiras. Então, para começar o jogo, dos 90 minutos da decisão, eu imagino um Palmeiras apostando no erro do São Paulo. São Paulo joga com 3 zagueiros, tem um jeito dele, e vai ter ali a deficiência técnica da falta do Daniel Alves e do Benítez, que eram jogadores que faziam muita diferença no meio-campo. Se o São Paulo espelhar o Palmeiras, a gente tem tudo para ter um outro 0-0, ou um jogo muito amarrado, que em um errinho pode ter a decisão. Eu acho, eu acompanhando ali, eu tenho minha opinião, que o momento do título é mais para o São Paulo. Minha opinião, a estratégia do Palmeiras pode ser a mais recomendada para o jogo, mas eu acho que o momento para vencer o título, ele é mais favorável para o São Paulo, porque tá babando esses caras para ganharem realmente, e eu acredito que é possível o São Paulo vencer no Morumbi, porque é aquele jogo que quem fez o gol primeiro, meu amigo, o outro vai se desesperar mesmo. E assim, o Dias comentou que é mais dano para o São Paulo do que para o Palmeiras perder essa final. Eu até concordo do ponto de vista, assim, limpo da história. Só que o problema é que eu acho que pro Palmeiras perder esse título também é uma bomba grande. Porque já perdeu 2 finais, vai perder uma final para um rival direto. O Palmeiras vai seguir a vida dele sendo competitivo, mas vai ser uma granada que vai chegar ali no vestiário do Palmeiras. A torcida já estava criticando o Abel Ferreira porque quase não se classificou no Paulista, para quem lembra ali, muro pichado, elenco sendo xingado com tudo isso. Então perder uma final para o Palmeiras é sim muito duro, apesar que tenha muito torcedor que fale, não, o Abel tá respaldado, a gente continua disputando, mas o emocional não é muito bem assim que funciona.
Uma coisa que eu falava ano passado, gente, Covid, tem que ter calma com os clubes. Hoje alguém lembra que estamos em Covid e tem que ter calma? Meu amigo, ninguém lembra de Covid, nada não. Ninguém lembra de Covid, é cabeça de técnico pra lá, cabeça de técnico pra cá, tem que jogar bem sim. Ninguém tá nem aí com isso. Ninguém quer tá com paciência porque é Covid, até porque as pessoas que consomem o esporte não estão com paciência, poxa. O pessoal tá em casa, tá revoltado, o pessoal não tem mais ânimo pra isso. Então eu acredito que vai ser um jogo, de novo, muito truncado, e que em uma bola vai ser decidido. Eu boto as minhas fichas no São Paulo, seja no tempo normal ou seja nos pênaltis. Mas a estratégia está ao lado do Palmeiras. Pode até ser meio contraditório isso que eu estou dizendo, mas eu realmente acredito que o São Paulo pode ser campeão. O que vocês acham, gente? Ó, eu acho que realmente vai ser um jogo truncado. Não consigo dizer se o São Paulo ou o Palmeiras vai ser campeão, mas eu acho que vai ser um gol, vai ser um gol para algum lado e vai ser de bola parada, sabe? Que Arboleda, Gustavo Gomes, alguém cheirinho disso, né? Acaba se consagrando. E se o São Paulo analisar os últimos jogos decisivos do Palmeiras, porque não tem também ali o seu poderio ofensivo total, já que o Benítez e o Dani Alves estão fora, eu faria uma estratégia parecida com a do Tigres no Mundial, que foi um time que não deixou o Palmeiras jogar, mas também não se retraiu, deu algumas estocadas no Palmeiras. Tudo bem, o gol saiu o quê? De bola parada, num pênalti até infantil. Mas o goleiro do Palmeiras pegou tudo, né? É o que decide o jogo. E aí pode ser, como eu falei, uma bola parada, 1-0, 2-0, 2-1, talvez se o jogo ficar muito aberto e aí você tem mais gols. Mas não vejo um grande espetáculo justamente por isso. O São Paulo é um time que quer ganhar porque está muito tempo sem título, e aí o Crespo já começaria o trabalho dele ganhando um título, que daria muita moral para a sequência da temporada. E o Palmeiras vem de finais consecutivas perdendo, né? E o Abel já sofreu a pressão, e aí caindo, perdendo a lição do Paulista para o São Paulo. Aí o Palmeiras tem que ir muito bem na Libertadores e na Copa do Brasil, que daqui a pouco está voltando, para que a maré e a pressão baixe um cadinho, né? Respire um pouquinho mais o Abel Ferreira e dê continuidade no trabalho, porque senão o bicho vai pegar para cima do Palmeiras. Bom, a minha opinião em relação a esse jogo, eu também concordo que vai ser outro jogo muito truncado, com muita estratégia, até para os dois times estudarem, com medo de perder. Lógico, né? Ninguém quer perder, mas enfim. Eu acho que eu concordo também com o Arthur na questão da bola parada, entendeu? Porque ultimamente você não vê muito jogador estilo Neymar, que faz jogada, vai para cima, dribla, você não vê muito. É mais aquele jogão, ou até uma palavra aqui meio esdrúxula, um jogo muito robótico, né? Parece videogame, aquele toque, tá. Agora, eu queria a questão do São Paulo, que o Daniel falou, é uma bomba pro Palmeiras se perder, realmente, lógico, a torcida quer ver título, já que entrou, vamos para cima. Agora, na opinião minha, eu acho que o São Paulo é muito pior essa questão, devido ao tempo sem título, né? O Palmeiras foi campeão ano passado, paulista, enfim, o São Paulo não tem título. Agora, eu não sei, na verdade, não sei se vocês podem me responder isso, quem espelhou quem? Porque os dois times se estudam, isso é fato. Agora, quem espelhou quem? O São Paulo espelhou no Palmeiras ou o Palmeiras espelhou no São Paulo? Essa pergunta eu deixo no ar para vocês e até para os nossos seguidores que estão assistindo. Sobre o espelhamento, assim, eu costumo dizer espelho quando realmente copia esquema tático e faz tudo parecido, né? No caso, o São Paulo ele já jogava... No caso, o São Paulo ele já jogava nesse esquema do 3-5-2 e o Abel também. Então, nesse caso, eu acho que acabou sendo uma coincidência do espelhamento. Não foi algo planejado espelhar. As duas equipes jogavam desse jeito. Agora, o espelhamento que eu acho que aconteceu proposital foi naquele jogo do São Paulo com o Corinthians, que o Mancini inventou o 3-5-2 do Corinthians e aí empatou com o São Paulo. Mas no fim das contas, eu acho que esse espelhamento entre São Paulo e Palmeiras acabou sendo uma coincidência porque as duas equipes já jogavam desse jeito. Então foi um jogo muito difícil de acompanhar. Você acha que pode mudar isso? Acho que, assim, tem que ver se o Crespo... O Crespo, eu não acredito que ele vá mudar, porque ele joga assim. Eu acho que nenhum dos dois está disposto a arriscar tanto para isso acontecer, viu, Dias? Eu acho que nós teremos, sim, um outro jogo muito truncado, como você e o Arthur concluíram. Um gol de bola parada, com um protagonista sendo aquele cara que ninguém espera. Um zagueiro contestado, como o Luan do Palmeiras, pode ser. Um Gustavo Gomes de cabeça. E assim, eu queria dar um recado para a torcida do Palmeiras e para a torcida do São Paulo antes de passar para vocês, para a gente fechar sobre o Paulistão. Torcida do Palmeiras primeiro. Se vocês perderem o Paulista,
calma, vocês ainda brigam por tudo do outro lado. E torcida do São Paulo, principalmente você, eu sei que você tá doida para ganhar um título. Mas se você perder o Paulista, vocês brigam ainda, vocês estão naquela prateleira que podem roubar um título de Palmeiras e Flamengo pelo que eles disputam. Tenha paciência, eu sei que você quer um título, mas calma. Esse era o recado que eu queria dar, galera. Agora é com vocês. Eu quero dar um recado, você me conhece o Casagrande, né? Eu quero dar um recado para vocês o seguinte: o que acontece que eu estou percebendo nos dois clubes que na quarta-feira? Os dois se espelharam, né? Então, quer dizer, os dois fizeram a mesma a jogada tática para poder ganhar. Então, o São Paulo quer o título, porque está desde 2012 sem ganhar. O Palmeiras também quer ganhar o título, porque é importante, isso é muito importante para a torcida. Agora, fique tranquilo, porque se não sair gol, empatar, vai para os pênaltis. E os pênaltis vão decidir isso daí. Com certeza, eu tenho certeza que vai sair um campeão. Tá? Eu quero deixar um abraço pro meu amigo Diógenes aqui, que entrou agora. Inclusive, Diógenes, depois toma aquele cafezinho, se não for besteira aqui. Mas assim, vai sair, domingo sai um campeão. Isso é fato, eu tenho certeza. Mas vai sair o campeão, aquele que ganhar o campeonato. É minha opinião. Vocês não foram besteira. Não, Casão, você concluiu muito bem. Inclusive, você arrumou uma treta danada com o PVC, você usou o nome do Edmundo, você foi meio grosseiro, viu, Casão? Precisava disso, não. Mas ultimamente as pessoas ficam me implicando comigo, né? Você é de esquerda. Eu de direita, eu sou do centro, né? Só que assim, não vem mexer comigo, eu tô quieto, pô. Mas o PVC é um grande amigo, eu gosto dele pra caramba, né? É um cara bacana. Por que ele é meu amigo? Porque eu não tenho inimizade com ele. Se ele fosse meu inimigo, eu não teria amizade, né? Muito obrigado, Casão. Eu entendi aqui. Arthur, o que você queria concluir sobre essa final de São Paulo e Palmeiras antes da gente poder encerrar o Campeonato Paulista e partir pra Fórmula 1? Eu acho que realmente vai ser um jogo. Esperava-se. Eu queria que fosse muito um jogo aberto, né? Esperava-se isso, já que são dois times que estão jogando pra frente. Só que acho que a história pesou aí, né? O Palmeiras saiu da fila ano passado, talvez queiram um bicampeonato aí pra, né, espantar o monstro de vez. E o São Paulo é o Palmeiras do ano passado, né? Que chega numa final com anos na fila e é a melhor chance dos últimos anos, talvez, de e quem vai ganhar? Vamos sair do muro aqui e dar uns palpites? Eu acho que o São Paulo é campeão. Quem que você acha, Arthur? Eu acho que é o Palmeiras. Palmeiras e Dias, quem que você acha que é campeão? São Paulo. São Paulo? Então tá bom, tá aqui 2-1 pro São Paulo. São Paulo. Porque o São Paulo desde o começo, ele tá focado nesse campeonato. Ele tá voando baixo. E o Crespo tem feito feito uns esquema tático bem diferentes. Eu até estranhei o São Paulo na quarta-feira. Eu estranhei mesmo, de coração. Mas eu tenho certeza que o Crespo vai mexer nesse time, mesmo sem o Daniel Alves, sem o Benítez, vai mexer. Porque o São Paulo, para mim, eu acho que vai ganhar pelo fato de ele querer muito esse título, pelo tempo que tá sem título, entendeu? Agora eu vou dar uma de Casão aqui, ou eu e o Dias vai soltar um chupa Arthur, ou o Arthur vai mandar um chupa Daniel, um chupa Dias. Mas não tem problema, a gente tá aqui para dar um palpite. Finalizando aqui o Campeonato Paulista agora, mas vamos falar sobre Fórmula 1, porque nós temos o Grande Prêmio de Mônaco, e o Arthur é um especialista em Fórmula 1, acompanha o seu canal, Arthur, parabéns. Eu dou uma olhada nos vídeos lá, eu acompanho seu material, vejo os vídeos do YouTube, os IGTVs que você coloca, e até agradeço também por você ter seguido também minha página lá, a gente faz essa troca aqui, ambos falando sobre esporte. Temos o GP de Mônaco, Arthur, e você aqui é o nosso especialista, porque eu acompanho sim a Fórmula 1, mas eu não tenho aquela profundidade. Eu sei que o GP de Mônaco tem o Ayrton Senna como maior vencedor, o Verstappen fez a melhor volta lá em 2018, que o Leclerc está largando surpreendentemente na liderança, e eu conversei com outro especialista, um outro especialista falou que não era surpresa. Eu vou me permitir discordar, porque eu não achava obrigação do Leclerc. Eu discordei dele também. Não achava obrigação o Leclerc, tá? Vou te falar, eu até vim de vermelho, né, pra homenagear a Ferrari aí, que é muito... Eu gosto de vermelho, Até meu microfone é vermelho, olha. Obrigado, viu? De coração, 22 tá aí. 22 tá aí, pelo amor de Deus. Vou acabar com esse governo fascista. E aí... me surpreendeu muito o desenvolvimento das Ferraris, porque há muito tempo o ano passado foi o ano, talvez o pior ano dos últimos 10, 15 anos da Fórmula 1 que a Ferrari teve. Muitos dizem, né, que a Ferrari tem favorecimento da FIA, e aí o motor, que em 2019 estaria irregular, mas taparam só com a peneira, ela não poderia usar as mesmas peças, os mesmos componentes e tal em 2020, e por isso ela perdeu cerca de 70 cavalos na reta. Então o carro da Ferrari no ano passado era muito fraco de reta, era muito fraco de velocidade. Até surgiu o meme, né? Que ao invés do cavalinho rampante, era um burrinho rampante, né? Que a Ferrari tava uma carroça.
E aí, surpreendente, Mônaco, até falei no meu vídeo de pré-corrida, é minha corrida preferida de Mônaco. Muita gente, minha corrida preferida da Fórmula 1 é o GP de Mônaco. Muita gente não gosta porque o circuito é travado, você não tem muita ultrapassagem. Só que você tem muitos outros circuitos que também isso não acontece. E aí, tem toda a mística, toda a história que antes do campeonato de Fórmula 1 já existia o Grand Prix de Mônaco, então é uma corrida realmente histórica. Desde 50, 58, por aí, né? O Grand Prix acontece desde 29, na verdade. Mas esse GP de Mônaco... o GP de Mônaco, porque tinham corridas na Europa, e aí em 50 resolveram fazer o campeonato mundial, eram todas as corridas na Europa, mais as 500 milhas de Indianápolis. Aí criou-se a Fórmula 1. Então assim, a Fórmula 1 tem 71 anos, o GP de Mônaco tem quase 100. Né? Então é realmente uma coisa... E sempre foi esse circuito praticamente. O traçado do circuito alterou poucas coisas, porque Mônaco é uma ilha artificial e ela vai crescendo, né? É o único país que cresce de fato em território. E aí houve algumas alterações ali pela parte da saída do túnel, do porto e tudo mais. E aí a Ferrari andou muitíssimo bem nos treinos livres e pela primeira vez um monegasco larga na pole. O treino até acabou de forma inusitada nos últimos segundos. O próprio Leclerc, que já era o pole, estava melhorando. Bateu. A sessão foi encerrada, não tinha tempo para mais nada, 15 segundos. Ele bateu e conseguiu o primeiro lugar lá, a pole position dele. E é uma corrida que a definição praticamente sai hoje. Por quê? Como é muito travado... Não tem ultrapassagem, esse circuito não tem. Talvez no circuito você tenha 2 pontos de ultrapassagem. Um que é dentro do túnel, que, se não me engano, é o local de abertura de asa. E na chicane do porto, logo depois do túnel, porque você freia, então se você tiver a tangência melhor, você consegue sair na frente do Arthur, inclusive o túnel é um pouquinho depois daquela curva do cotovelo, que é no máximo 80 por hora, não é isso? Isso, que é a Lowe's, que é a curva... porque em Mônaco tem os opostos. A Lowe's, que é essa curva, você faz em primeira marcha, já teve ano da curva ser 50 km por hora, pô. Um carro que, brincando, anda 350 km, o carro tá parado. Tá, muito. E a curva mais rápida é o setor do túnel, que é 260 km. Porque, como diria o Galvão, é uma reta curva o túnel, né? Então é pé embaixo... É o ponto de maior aceleração do circuito. E esses dias eu até... Você falou do Senna, né? E aí, por acaso, amanhã é aniversário da última vitória do Senna em Mônaco. Poxa vida. 23 de maio de 93 foi a 6ª vitória, né? Eu até fiz o TBT do esporte essa semana no Instagram dessa vitória e eu fui ver a corrida. E é óbvio que o esporte evolui, o regulamento muda. E é uma corrida que quem completa, os 3 primeiros, são os únicos que estão na mesma volta. O Senna, o Hill e o Alesi pela Ferrari, o Hill na Williams. E não trocam o pneu. Então, assim, é 78 voltas com o mesmo pneu. O pneu acaba todo cacarecado lá e os carros... E é muito acidente. Na Lowe's, 2 voltas do fim, 2 carros batem. Então, assim, o cara quer passar por onde não tem espaço. E Mônaco é isso. Você errou, você tá no muro, você tá fora da corrida. Inclusive o Hamilton, né, Arthur? Inclusive o Hamilton terminou em 7º, ele já declarou que... Não, já declarou que não vou ganhar. Não vou ganhar. Porque inclusive o Hamilton em Mônaco, né? O Hamilton em Mônaco também, nada. É porque o Hamilton é assim, você nunca pode dar muita certeza pro que ele fala, né? Porque ele, além de ser um exímio piloto, ele tem uma estratégia que todo mundo já conhece. Ele, no meio da corrida, vira e fala, não, o pneu tá bom, não. O pneu tá ficando ruim, a gente tem que parar pra trocar o pneu. E ele vai lá e dá a volta mais rápida depois que fala isso. Então, sabe? Mas essa não tem muito jeito. Acho que só... Eu tinha até os dados aqui. Enquanto eu tô falando, eu vou procurar. Pouquíssimas vezes o vencedor do GP de Mônaco saiu depois da 2ª fila. Quer dizer, o Hamilton quebra a banca se ele vencer a corrida amanhã, largando da 7ª posição. Você sabe, eu também acho que é a pior posição de largada dele. E é assim, é 1 milímetro do guarda-reio, né? Você errou, você tá no muro. Mas emoção esse ano é a tônica da temporada. A gente teve eu tô adorando. Tô adorando. Não, tá muito bom. Tá muito bom. Aquele rapaz da McLaren, o Lando Norris, muito bom. Ele chegou logo com os 2 pés do Ricciardo. Ele foi o único que falou que a Ferrari anda bem e não surpreendeu, que ele já esperava que a Ferrari fosse andar bem. Ele até brincou assim, não. Ele falou isso, ele soltou isso junto com o Ricciardo tá começando agora, ele falou, ele que corra atrás, eu não tenho empatia, tá aqui numa equipe grande, ele que corra atrás pra gente pontuar, pra passar a Ferrari. Ele falou, assim, ele tá com muita moral na casa, ele é piloto da renovado, né? Contrato renovado, né? E aí renovou o contrato. Eu quero falar pra vocês,
E é engraçado que a renovação do contrato dele é múltiplos anos. Não falaram quanto tempo tem. Pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10 anos. E ele falou que agora ele é o líder da McLaren. Então, assim, o Daniel Ricciardo, que é muito bom piloto também, tá numa pressão muito grande. Tanto que ele larga em 12º, né, nessa corrida. E o Norris é o 5º colocado. Então, assim, a pressão na McLaren tá em cima do Daniel Ricciardo, porque o Norris vem muito bem desde o ano passado, né? No ano passado, a primeira corrida, ele já conseguiu o pódio no 3º lugar. Vem muito bem, conseguiu o pódio, né, no GP acho que da Espanha, que foi mal no treino. Aí o próprio Hamilton falou para ele, não fica assim não, levanta a cabeça que a corrida é amanhã. E aí ele foi no GP da Itália, que eu acho, na verdade. E aí ele duelou com o Hamilton na chuva todo momento, e aí depois de muita luta, o Hamilton, né, muito mais experiência, muito mais talento, muito mais carro, passou, e você já começa a ver uma passagem de bastão muito tranquila na Inglaterra do Hamilton, né, que possivelmente, se não for o último ano, esse ano de Fórmula 1, se aproxima muito a aposentadoria, talvez 2, 3 anos a mais. E aí vem o Norris, novo talento, inglês. A Inglaterra sempre foi um país que tem muitos campeões de um título, né? Mansell, Hill, Button, mas muito bons pilotos. E aí você começa a ver uma passagem de bastão muito tranquila, coisa que o Brasil não teve, né? Teve do Barrichello pro Massa um pouco, mas a passagem de bastão do Senna pro Barrichello é muito abrupta pelo que aconteceu em 94. O próprio Barrichello hoje reconhece isso, né, em entrevistas já, bem mais experiente, que amanhã também é aniversário do Rubinho, né? 42 anos, se eu não me engano. Então... E para variar, Arthur, o aniversário do Rubinho vai ficar em segundo plano. vai vir depois, né? Eu queria fazer uma pergunta pro Arthur. Arthur, eu confesso a você que Fórmula 1 eu não entendo muito, minha praia. Gosto, mas não é muito minha praia. Qual é a pista que mais o corredor ele se consagra? É Mônaco, que é mais difícil, onde o cara se consagra mesmo, que o cara é bom. Qual é a pista? É Mônaco? Assim, tem duas pistas, historicamente falando, que, na verdade, 3, porque Suzuka no Japão normalmente definia os títulos, né? O Senna conquistou os 3 lá. O Schumacher em Suzuka teve um campeonato, não lembro agora se foi 2002, que ele precisava vencer e o outro não sei, além de terceiro, e ele conseguiu, né? E o próprio Rubinho fala que em Suzuka o Schumacher era um fenômeno, que ele pisava e detonava. E Mônaco, então acho que é a trinca, mais ou menos. Spa, na Bélgica, porque tem a Eau Rouge, que é a curva que todo mundo gosta e também é um grande prêmio muito antigo. Suzuka, porque normalmente os títulos eram definidos lá, principalmente na era chamada Era de Ouro, né? 80, 90, ali, que tinha muitos pilotos de renome, e o Senna, por exemplo, ganhou todos os títulos lá. E Mônaco, porque, primeiro que é o mais antigo, né? Desde 29 existe aí, o Automóvel Clube de Mônaco é muito forte. Então você teve um recorde que durou quase 30 anos, que foi do pai do Damon Hill, Graham Hill, que venceu 5. Na década de 60, o recorde só foi ser quebrado pelo Senna em 93. Né? O Senna venceu 87, 89 a 93. E aí, né, junto com o Schumacher e o Hamilton na Espanha, com 5 vitórias consecutivas, é o piloto que mais vezes venceu no mesmo circuito consecutivamente. São 5 vezes. Então, acho que são essas 3. Mônaco é muito pela história, pelo charme. Os pilotos normalmente mudam o capacete. Esse ano, até a McLaren mudou a cor, né, do carro. Botou a pintura que era da época... lá do início da história da McLaren, um branco com laranja. E aí, normalmente, é a festa, porque os pilotos mudam o capacete, fazem homenagens. E é a corrida que todo mundo sonha. Todo piloto é igual jogador de futebol. Todo jogador de futebol quer chegar na seleção, quer disputar a Copa do Mundo. O piloto de Fórmula 1, se não ganhar, é pelo menos correr em Mônaco. E você vê isso desde a categoria de base. Que a Fórmula 2 também, esse final de semana, estava em Mônaco. E é o Felipe Drugovich, que é um brasileiro, que é muito bom também. E aí é uma esperança para o futuro da Fórmula 1. Felicíssimo, porque assim, ele estava correndo lá, ele foi acho que segundo ou terceiro numa das corridas da Fórmula 2, que são 3 corridas no fim de semana, se não me engano, e tava assim, em êxtase, corri em Mônaco, sabe? Cheguei no pódio em Mônaco, e é isso. O Hamilton, quando venceu em Mônaco, falou, venci onde o Senna venceu. O Ricardo, quando venceu em Mônaco, pulou na piscina com todo mundo, comemorando, então assim, realmente é um diferenciado. E é aquilo, é o sonho, né? Todo piloto fala que tem o sonho de correr na Ferrari, mas também tem o sonho de poder, pelo menos, subir ao pódio em Mônaco por causa dessa questão de história. É um circuito muito travado, então é muito desafiante. Você
você tem uma área de escape, que é na primeira curva, que é logo da reta de largada. O resto errou, tá no muro. Então, assim, acho que eles gostam muito por causa dessa questão de desafio, né? Você, numa categoria que hoje em dia é muito eletrônica, você ter um desafio como o Mônaco, que o asfalto é diferente porque é pista de rua, tem muito aclive e declive, você vê o carro quicar mais do que em outros circuitos. E tem essa questão de errou, tá fora, tá no muro. Eu acho que isso gera muita expectativa, gera muita vontade em todos os pilotos. Tá respondido aí, Dias? O top 3 aí? Não, respondeu, esclareceu, os caras deu uma aula, né, meu irmão? É brincadeira isso aí. Olha, é brincadeira, o cara deu uma aula para mim. Eu quero contratar ele para ir da Band do Brasil Gente para poder falar sobre a Fórmula 1. Eu tô errado, velho, me ajuda aí, pô. Você tá certíssimo, tem que contratar urgente o Arthur aí para falar de Fórmula 1, pra falar de... Olha, brincadeira isso aí, pô. Calma, Latena, fica tranquilo. Você se exalta muito rápido, Latena. Calma, aqui não é um balanço geral, Latena. Vamos ter calma. O cara só fala de Covid, pô. Não fala outra coisa. Eu fico nervoso mesmo. Fica tranquilo, Latena. É barbaridade. Calma, Latena. Continua aí, pô. Fica com nós. Aí, Fica com nós aqui que a gente ainda vai falar de Fórmula 1. Ô, Arthur, nós temos aqui o grid de largada. E é engraçado que nós temos o Hamilton em sétimo e o Vettel em oitavo. Nós podemos ter um jogador, um piloto ali de rivalidade do Vettel com o Hamilton, disputando ali realmente para travar essa posição. Pois não, Dias? Renanzinho, não sei se você me permite, chegou a visita, eu tenho que sair da live, chegou um pessoal de fora, eu tenho que dar... Tem algum problema? Vocês ficaram chateados com a minha turma? Imagina que a gente já tá encerrando já, mas fica tranquilo, pode sair. Tá bom, eu tô saindo então, um beijo pra vocês, entendeu? Obrigado mais uma vez, participei na narração. Arthur, foi um prazer enorme. Depois eu pego com o Daniel, eu vou te seguir no Instagram. Tá? Já tô seguindo, já, tamo junto. Então fechou, eu vou explodir vocês por alto aí, tá bom? Ô, Dias, obrigado. Eu que agradeço, amigo. Obrigado por ter participado. Chegou, eu tenho que resolver isso daí. E nossos seguidores, um beijo no coração. Isso aqui não é live não, isso aqui é história, galera. Curta. Dias, obrigado, viu? Um abraço, meu amigo. Valeu. Vou salvar até amanhã. Vou salvar no IGTV para você poder assistir, a galera poder acompanhar também. Obrigado, viu, Dias? Um abração e um beijo para sua família. Valeu, querido. Obrigado. Tchau, tchau, Arthur. Dá um abraço na cariocada para mim aí. Acho que o mês que vem eu vou chegar, eu vou até Niterói, eu te ligo para a gente se encontrar. Beleza. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Só para a gente finalizar aqui, então, Arthur, sobre a Fórmula 1. O Dias já se despediu da gente, a gente já falou sobre o futebol. Na Fórmula 1 nós temos o grid de largada com o Leclerc em primeiro e o Verstappen em segundo. E, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Quando eu vejo o Verstappen atrás do Leclerc, eu lembro do ano passado, que esses daí já travavam várias batalhas. E a impressão que ficou para mim foi que o Leclerc não aguenta o Verstappen no braço. E eu fiquei com medo, porque Mônaco é um circuito difícil de ter ultrapassagem. Mas eu vi o Verstappen babando, porque para a Red Bull, Arthur, é muito importante vencer essa prova, justamente pelo Hamilton estar longe. Pensando em campeonato, a gente sabe que a disputa do título do Mundial de Construtores, que é muito dinheiro envolvido, é muita grana, tá entre Mercedes e tá entre a Red Bull. Nós temos ali as equipes que brigam pelo terceiro lugar, que é a McLaren, a Ferrari. Nós temos ali na outros. verdade, o top 4 vai ser esse, né? Porque até tô com as anotações aqui, a Mercedes e a Red Bull já passaram dos 100 pontos. A Mercedes já tem 141 e a Red Bull 112. E o terceiro lugar vai ser Ferrari e McLaren, porque da McLaren, que é a terceira colocada, para a Alpine, que é a quinta, já são 50 pontos. E o Alonso ainda não encaixou, tanto que ele ficou na primeira parte do treino hoje, né? 17º colocado. Ele saiu logo na primeira parte. Ele tá perdendo pro Ocon nessa disputa interna. O Ocon em 11º, né? E não é mau piloto, mas você tem um bicampeão mundial do lado. Então você põe alguma ideia de que o cara vai conseguir andar bem, né? E quem tá conseguindo mostrar isso agora é o Vettel, né? Opa, tá largando em oitavo. Foi bem. O Stroll tá largando em 13º, e aí ele tá voltando a mostrar força, né? Talvez, se o carro não der problema, porque o carro não é tão confiável, o Vettel marque os primeiros pontos dele nessa corrida, porque a Aston Martin tem 7 pontos e todos são do Stroll. O Vettel tá zerado ainda na tabela. E como a tabela é por ordem alfabética, o Vettel é o último colocado do campeonato. Poxa vida! O Vettel tá atrás dos 2 pilotos da Haas. Meu Deus! E dos 2 pilotos da Alfa Romeo, porque quando você não tem ponto, as classificações que não dão ponto não são diferença no campeonato. Então, pela tabela, ele é o último.
Tudo tem a primeira vez na vida, não é mesmo? Sabe? Então, assim, e aí vai ser isso. E é justamente esse o grande problema, porque em 2019 o Leclerc e o Verstappen tiveram uma briga muito dura e o Verstappen tirou o Leclerc da pista. Foi. Por uma briga pela liderança, reclamou muito. Muitos viram, eu na época também vi a manobra como exagerada do Verstappen, então deveria... Ele foi muito malandro, né, meu? Ele foi malandro. É um cara, e assim, primeiro ponto é que ele é muito melhor do que o pai. O pai do Verstappen foi piloto de Fórmula 1 também, não deixou saudade nenhuma, foi companheiro do Schumacher na época da Benetton. E muita gente diz que o talento, na verdade, do Verstappen vem da mãe, que é campeã de kart. Meu Deus do céu, coitado do papai, meu. Vem da família, vamos ajudar a família, que veio da família. O próprio Sérgio Maurício brinca muito que o nome dele é certo, que é o Max, que é o Verstappen máximo, porque o pai seria o mínimo. O pai realmente foi um piloto, assim... Badunts. Fraco. E pensando em campeonato, tanto de pilotos, que o Verstappen está 14 pontos atrás do Hamilton, quanto de construtores, é ganhar essa corrida, porque a Mercedes não vai. Porque o Bottas, infelizmente, não cola. E ele tá em terceiro, sabe? Ele é quase o Rogério... não colou. Ele é o Rogério Ceni do Flamengo. Tá lá, tá pontuando, tá ganhando os títulos, mas não convence ninguém. A Mercedes queria trocar para colocar o Jorge... O Jorge Russell lá... O Jorge Russell é considerado o próximo Hamilton ali, o próximo passar o bastão. E aí lá na transmissão, vou até fazer um merchanzinho meu, a gente faz uma transmissão no Facebook, na Web Rádio EB. Opa! Se a galera quiser acompanhar, amanhã a partir de... Estarei lá amanhã para acompanhar. Acho que travou um cadinho meu aqui, mas amanhã a partir de 9h40 a gente entra no ar pela Web Rádio EB no Facebook. O Vitor, que narra muito bem, o Vitor até participou aí no começo, mandou as mensagens e tudo mais. Eu vi, gente boa. E aí a gente participa aí e é muito interessante ver a temporada como está se desenhando, justamente por causa dessa constância de disputa que tem. E aí o Bottas, infelizmente, não cola. E até brinquei com o Vitor, falei, o Russell na Mercedes não vai enquanto o Hamilton estiver lá, porque a Mercedes, ela trabalha para o Hamilton. É errado? Pô, seu primeiro desafiante é o companheiro de equipe. E aí você tem o Hamilton com 94 pontos e o Bottas com 47, pô, não tem como você defender outro piloto que não seja o Hamilton dentro da equipe. Acho que às vezes até de forma exagerada. Tem o seriado da Netflix que ajuda muito a galera que está entrando no mundo da Fórmula 1, ou a galera quando fica em abstinência da Fórmula 1 e vê o Drive to Survive, que mostra uma vitória do Bottas, que é tipo assim, os engenheiros foram embora mais cedo, a galera quando ele chegou lá, ele tomou uma cerveja sozinho, então você tem um pouco de exagero por parte da equipe? Tem, mas é uma equipe alemã, se você pegar o temperamento alemão, a maioria dos funcionários provavelmente é diferente, não é aquele calor. É diferenciado, é um temperamento mais frio, mais monótono, então vamos embora. Agora, é a chance dele terminar à frente do Hamilton também depois de muito tempo, porque como o próprio Hamilton já falou, e como a gente sempre vai falar de Mônaco, não tem como. Não tem como você ter muita ultrapassagem. O Hamilton pode escalar o pelotão? Pode, porque ele tem ali na frente dele o Gasly, o Norris e o Sainz. Talvez sejam os carros que ele consiga ultrapassar e num milagre aí, como ele consegue fazer alguns. E é um circuito, né, Arthur? É um circuito do cara ser paciente para sobreviver, porque tem uma batida, o cara vai ganhando posições. Então, quem tiver a paciência, eu acho que o Bottas é um piloto mais paciente do que o usado. Ele é aquele cara feito para fazer as voltas rápidas. Não queira ele para apertar o braço. Não queira ele para competir com ninguém. Se fosse para quebrar a banca, eu diria que o Bottas tem mais chance de vencer do que o Leclerc e o Verstappen. Porque nessa de disputar, de alguém abrir asa no túnel para chegar da chicane do Porto, ninguém vai querer abrir. Aí eles vai misturar tinta e você encontra um muro automático. Eu até falei no vídeo que possivelmente a gente vai ter um safety car, porque a gente teve safety car no Bahrein, a gente teve safety car na Itália, teve safety car na Espanha, eu também acho. Teve safety car em Portugal. Então todas as corridas tiveram safety car em Mônaco. Mas essa corrida ainda, se Mônaco não tiver, os pilotos aceitaram a classificação da Exato. Se não tiver um safety car, sabe? Mas é uma corrida que, assim, eu já tava curioso. Eu gosto muito de ver, como eu falei, é a minha corrida preferida. Então, todo ano, onde eu tô, se eu não tô em casa, se eu tô em algum lugar, se tiver na televisão, eu vou parar pra ver. Nem que seja pelo rádio, muitas corridas eu acompanhei pelo rádio. E amanhã é uma corrida que a gente tem que esperar muita coisa, justamente por essa disputa que tá. Principalmente entre Hamilton e Verstappen. O Hamilton é interessante porque, assim, 7 títulos. O cara, se não ganhar, não acha graça. E no GP da Emília-Romagna, que ele foi o segundo, ele estava mais feliz que o que ele ganhou do Bahrein na primeira corrida, porque assim, eu tenho com quem disputar agora, vou ter trabalho, sabe? O cara quer competitividade ali, é o que diferencia ele um pouco do Schumacher. O Schumacher queria ganhar a qualquer custo, por isso que a gente teve episódios como a Áustria em 2002, que não ia influenciar no campeonato do Schumacher.
Mas o Hamilton não, ele tá ali, ele quer inflar a disputa, e aí ele usa o seu discurso social de uma maneira que eu acho excepcional. Inclusive, muita gente questionava, né, só abrir um parênteses para falar rapidinho do Hamilton, porque quando ele entrou na Fórmula 1, ele já não falou. E aí, numa entrevista, ele falou, eu estava chegando, era o primeiro negro numa equipe grande, primeiro negro na Fórmula 1, ganhei a primeira corrida, ganhei o meu primeiro título, eu não já podia chegar falando, que as pessoas iam falar que eu queria ser reconhecido pela minha pauta social e não pelo meu talento, não pelo esporte que eu estou defendendo, que é a Fórmula 1. Então, assim, é um piloto fora de série, não é à toa, quebrou todos os recordes, a gente viu aí a 100ª pole, vai chegar em breve a 100ª vitória. E mantém o espírito dele de Fórmula 1, sabe? Ele continua, ele poderia parar de ter ídolos no esporte, mas ele continua exaltando o Senna, principalmente, mas ele fala também do Alonso, do Schumacher, do próprio Vettel já falou. Então é um piloto que realmente eu tiro o chapéu, eu sou grande fã, até porque ele começou na McLaren, que é uma equipe que eu gosto muito. Mas é uma corrida que eu tô muito ansioso, muito otimista. Mas não tem como não ficar, né? E tá muito divertido acompanhar também na Band, não querendo fazer merchan pra Band, mas tá muito divertido. Sim. Tá muito divertido lá. Tá bom de acompanhar na raça, tá empolgante também. Eu até brinco que acho até um pouco exagerado o Sérgio Maurício sempre ficar falando, né? Isso a Band mostra, que não sei o quê. É verdade, ele pegou pesado. Era simples, e a receita era simples para a Band ter sucesso, era fazer o que não vinha sendo feito, porque uma equipe boa ela tinha, inclusive atrás das câmeras, porque o Fred Sabino tá lá, né? Tem o marido da Mariana Beck, que me fugiu o nome, ajudou a levar a Fórmula 1 para a Band, e aí você teve a estrutura já, e é aquilo, a FIA quer transmitir, na TV aberta, o Brasil é um dos poucos países que tem TV aberta transmitindo a Fórmula 1, e a audiência aqui é muito grande, então toma. É material que você quer? Toma. A Mariana Becker tem um trânsito gigantescamente grande, né, bom, na Fórmula 1 com todos os pilotos. Até o Alonso, né, respondeu mal ela na última prova, e aí hoje já respondeu diferente. O pessoal até brincou, né? De fato, ele acha que ele se sentiu mal pela resposta atravessada que ele deu a Mariana Becker e tal. Então, montou uma equipe muito boa. O Reginaldo Leme já estava fora da Globo, pegou o narrador, digamos assim, número 2 o Vitor tá me lembrando, é o Jaime Brito, marido da Mariana Becker, ajudou a levar a Fórmula 1 para lá, dar um suporte. Então ficou muito bom. Lembra a Fórmula 1 até o início dos anos 2000, quando a Band, apesar de passar a maioria do treino só no Band Esporte, mas mostra o treino, tem as entrevistas, tem o pódio, que é uma coisa que... eu mesmo, quando criança, queria ver o pódio, eu queria saber qual era o troféu que o piloto ia levar, sabe? Às vezes eram uns volantes grandão de ouro, tal, um troféu diferenciado. É divertido, a premiação é muito legal. E o Arthur, aqui também mandar um abraço pro Vitor, que ele falou que a live foi muito top, que não sei o quê. E Vitor, muito obrigado por ter ficado, você também é um grande narrador. Eu acompanho na Rádio WebB, Vitor sempre animado, sorrisão, o pessoal, vocês mandam bem, meu, vocês mandam bem pra caramba, Vitor. Já tô te seguindo, viu, Vitor? Vi que você me seguiu lá, já tô seguindo de volta. E, Arthur, quero te agradecer muito por ter participado, enriquecer nosso papo sobre Fórmula 1. Pode ter certeza que quando for outro fim de semana, outra sexta, que for próximo ao Grande Prêmio, que a gente tiver que falar de Fórmula 1, não tenha dúvida que eu vou te chamar pra gente enriquecer esse debate. Cara, que foi maravilhoso. Maravilhoso. E aí, antes da gente se despedir, eu queria que a gente fizesse aqui as nossas apostas pro pódio. Quem que a gente acha que vai ficar no pódio amanhã, e aí um ou o outro depois. Vou começar por você, porque depois eu só copio e colo, brincadeira. Eu vou falar aqui primeiro, você pode criticar depois, não tem problema. Eu não acredito que o Leclerc vai ganhar, porque eu adoro a Ferrari, eu torço pela Ferrari, eu gosto do Leclerc, mas eu acho que o Verstappen vai passar em algum momento. Eu acho que o Verstappen tá no veneno para ganhar, ele sabe que se ele não ganhar agora, ele vai se complicar no campeonato. Então eu aposto no Verstappen em primeiro, eu aposto no Bottas em terceiro, porque eu acho que é um piloto extremamente conservador, é um piloto para fazer a dele, e ainda se bobear faz a volta mais rápida, para aquela estratégia da Mercedes de segundos que eles fazem o cálculo lá, e o Bottas sempre acaba terminando ali com volta mais rápida. E em segundo lugar, eu coloco o Leclerc. Eu acho que vai ter poucas mudanças no pódio, mas o Verstappen em primeiro, o Leclerc em segundo e Bottas em terceiro. O que você acha? E olha que eu não coloquei o Lando Norris, que é um cara extremamente top. O Ricardo, que fez comigo antes, ele vai me xingar aqui, mas tudo bem. Eu gosto muito dos 7, né? Porque o Gasly também é um piloto que eu gosto muito dele. Ele teve o problema de ser rebaixado da Red Bull para Toro Rosso na época e tudo mais. Mas eu acho que vai acabar ficando o pódio, essa configuração aí, mais ou menos que você falou. Só que eu acredito que duas situações. Teve uma corrida da Fórmula 2, eu não sei se foi antes ou depois do Qualify, que estava chovendo. Então, se chover... eu quero mais é que chova!
esquece toda a estratégia que foi montada até agora. Mas eu acredito que vai ficar entre esses três. E aí, como eu falei que eu vou arriscar, eu arrisco o Bottas vencendo e o Leclerc e o Verstappen ali na segunda e na terceira posição por um possível entreveiro sem eles saírem da pista. Ó, se acontecer, eu vou fazer um print aqui e te marcar, tá? Eu te marco, Bottas vencendo. Ninguém espera o Bottas vencer. Então, se você acertar, eu mando lá pra Band, então, mando assim, pra galera eu realmente como tem esses dois na primeira fila, normalmente eu apostaria no pole, no máximo no segundo colocado. Mas como são esses dois, tem essa rivalidade desde da Fórmula 2, né? Que era, na época deles ainda era GP2, se não me engano. Então, e das lives. Então, assim, eu acho que pode surgir uma brincadeira aí e o Bottas se dá bem. E aí seria a redenção para ele, porque ele iria lá para cima no campeonato também, mais 25 pontos, encostaria bem no Verstappen. Se chover, aí bagunça tudo, porque vai ter a galera batendo no muro fácil, sozinho, e aí a corrida vai virar corrida maluca. Como já aconteceu outras vezes. Mas eu acho que o pódio não foge muito disso, né? Sendo sucinto, Leclerc, Verstappen e Bottas, mas eu boto o Valtteri Bottas vencendo essa corrida, por incrível que pareça. É assim que eu gosto, quando o cara não fica em cima do muro, quando o cara dá a opinião dele, ele fala com convicção que ele acha. E é assim que a gente se despede. Inclusive, coloquei aqui a fixada do Eric falando. Com o Mazepin é praticamente impossível não pensar criticar. Que é malucão da vida Só aí, pra finalizar o comentário de Fórmula 1, o Nikita Mazepin, que é um russo, tá na Fórmula 1 por causa de dinheiro, é o pai que Sim. tá pagando a vaga dele. A história é realmente bem... A Rússia foi proibida de ter... Isso porque a gente não entra no mérito ele fora a pista, porque realmente é tenso, cara. Enquanto você tem um Hamilton que luta ali por igualdade, por uma sociedade melhor, você tem o Mazepin que é um pouco oposto disso. E aí o Mazepin já está com anotações na superlicença, se o piloto chegar a um determinado número de pontos é suspenso de determinadas corridas e tal. E aí a gente tem o Pietro Fittipaldi como reserva, e o brasileiro tá louco pro Mazepin fazer mais cagada e tomar punição para o Fittipaldi pilotar de novo. Com ele, possivelmente, até brinquei com o Vitor na semana retrasada que Mônaco vai ter que botar mola no... O Vitor falando, né? Vai ter que botar mola no guarda-reio com o Mazepin, porque é capaz de acontecer dele cair no mar, que já aconteceu em Mônaco, né? Tem inclusive os barcos precisam... Ave Maria, bate na madeira aqui, pelo amor de Deus. A certa distância, e por incrível que pareça, por mais que isso tenha acontecido lá na década de 60, 70, existe até hoje uma equipe de resgate submarino, porque se o cara cair no mar, a equipe vai lá para tirar o cinto e tudo mais do cockpit, né? Aquela célula de sobrevivência. Então, assim, se o Mazepin não cair no mar, ele já está muito no lucro, porque... Mas é de se esperar que com ele em pista, de fato, possa ter um safety car. O meu medo é esse rapaz, meu. Eu morro de medo desse rapaz. Mas vezes, quem acabou... Eu morro de medo dele fazer uma besteira. Foi o Mick Schumacher. Ele, inclusive, não participou do treino hoje porque bateu no terceiro treino livre. Mas o Nikita Mazepin me lembra, para quem acompanha a Fórmula 1, o Vitor até brinca muito comigo por causa da memória, teve um piloto japonês no início dos anos 2000 chamado Yuji Ide. Se você jogar Yuji Ide no YouTube, você só vai ver loucura. Tinha ele no PlayStation 1 que eu jogava. PlayStation 1. Ele teve um acidente. Ele teve um acidente que foi o que tirou ele da Fórmula 1, que a FIA cassou a superlicença dele. Que ele deixou o outro piloto de cabeça para baixo, numa curva de lenta. Não era uma curva alta, era uma curva lenta. E tem um vídeo on-board que ele tá com as mãos no volante, e quando ele passa em cima da zebra, ele solta uma das mãos do volante. Tão forte foi o impacto e tão fraco ele estava segurando. E o Nikita Mazepin me lembra muito ele porque, assim, é inconsequente, não é arrojado, é inconsequente. E possivelmente a gente vai ter, sim, um safety car ocasionado por ele, possivelmente muitas chances. Meu Deus do céu. Ele ou não, eu aposto em pelo menos um safety car, né, na pista. Vai ser de novo o safety car da Aston Martin, que essa temporada também tem isso, né? A gente tem um safety car da Mercedes, que tá vermelho, e o da Aston Martin verdinho, que tá em Mônaco. E é isso, eu tô redundante, eu tô muito ansioso para a corrida de amanhã. É quase um clássico, sabe? Quando seu time vai jogar um clássico que você não consegue dormir, Mônaco é mais ou menos assim, porque... E é aquilo, a hora que apagar a luz vermelha e 78 voltas, por mais travado que seja, uma hora dá um entreveiro e dá uma emoção. Só falta chover para a emoção ficar completa, só falta chover para ficar completa. Eu brinco que o piloto lá que se vire, a gente quer emoção, se puder chover, chove mesmo e que tenha... Em 84 teve um brasileiro numa Toleman lá, que hoje seria uma Haas, que só não ganhou por causa da política da Fórmula 1. Então, a galera que tá lá hoje é boa também e é mais fácil guiar os carros de hoje. Arthur, a gente não se conheceu pessoalmente, mas com essa pandemia a gente conhece todo mundo virtualmente. Então, primeiro, feliz da vida por te conhecer.
e fazer uma live contigo. Pode ter certeza que você está sempre convidado para participar aqui quando tem Fórmula 1. Todo fim de semana ali grudadinho a gente para falar de futebol e de Fórmula 1, que é realmente uma coisa apaixonante. E é assim que a gente se despede de todo esse público que participou com a gente, a galera que já participou, a galera que está participando. Muito obrigado por ter ficado até o final. A gente espera que você possa acompanhar. Não tem só futebol e Fórmula 1 não, viu? Tem as finais do NBB com Flamengo e São Paulo, que jogaram hoje, que vão ter os outros jogos. Tem aí a NBA entrando, quem gosta de basquete, os playoffs já vão começar. Infelizmente, não deu pro Golden State. Não deu. O Curry ficou fora, o Jay Moran acabou com o jogo, eu também acompanhei. Poxa vida. A NBA, cada time é maravilhoso, mas eu não vou nem falar de tudo aqui, senão a gente não acaba, porque a gente adora esporte, a gente adora futebol, a gente adora Fórmula 1, a gente adora basquete, daqui a pouco a gente tá falando até de Superliga de vôlei que já acabou. Arthur, obrigado, um abraço, vou deixar aqui salva a live. Eu que agradeço. E também depois mando lá pro YouTube. Um prazer enorme ter feito essa live contigo. A gente vai se falando e até a próxima, amigo. Até a próxima. Precisando, as portas estão abertas. Opa, obrigado. Um abraço para você, viu? Tudo de bom. Falou. Valeu, galera. Abraço.